Fala aí, piazas e gurias do nosso Paraná, tudo bem com vocês aí? É um prazer estar aqui com vocês aqui no nosso primeiro episódio do podcast Daí, o podcast mais paranaense do sul do mundo. Gurizada, então aqui, hoje estamos aqui, então eu, Daniel, juntamente com meu amigo Júlio. Fala aí, tudo certo? Muito bem. Gurizada, esse é o nosso primeiro episódio, estamos com um convidado super especial, mas não podemos deixar de pedir para vocês seguirem aqui a gente nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram ali, siga, curta nossos posts. Se curtir, ali, compartilhar. Compartilhe com os seus amigos aí do Paranazão, certo? E acompanhe nosso trabalho, porque toda semana, às terças-feiras, nós teremos um convidado super especial para vocês com um papo da hora, certo? E aí, Júlio, tudo certo, hein, meu querido? Tudo certo, tudo certo. A gente tá com um convidado especialíssimo, é o melhor do Brasil, o melhor pesquisador. Os livros dele são sensacionais, mas não podemos deixar de falar sobre o nosso merchan. Você acha que não tem merchan? Só porque é o primeiro? Merchan? Claro que temos. Abemos merchan? Abemos merchan. Fala aí. Gurizada, então o nosso patrocinador hoje aqui é a Companhia do Espeto, tá? O melhor espetinho de São José dos Pinhais, aqui na Marechal Cara, Hermes. eu tô louco pra comer, vocês não sabem o cheiro que tá aqui. O cheiro que tá... Cheiro. Meu, assim, cara, eu tô salivando aqui, cara. Então assim, você não perca tempo, bateu aquela fome lá, passa um fio lá pros caras lá da Companhia do Espeto. Tem no iFood. Tem no iFood, cara. Hoje com a internet você acha facinho ali os caras, espetinho de qualidade ali, preço bom. E assim, São José dos Pinhais, você aí da região metropolitana e tal, não deixe de pedir dos caras lá, porque é qualidade. Cara, tô salivando aqui. E tem duas coisas que eu quero hoje. Comer espetinho e saber a história dos convidados. Conta aí, Dani. Então, o nosso convidado é um dos maiores historiadores do nosso Brasil aqui, tá? E ele vai trazer uma história muito legal e vai falar um pouco sobre os livros dele, certo? Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Cara, Marco Juliano, só ele, é só isso, é o Marco Juliano. Bom, Marcos, muito obrigado, cara, por ter aceito esse convite, assim, do nosso primeiro... Tá participando do nosso primeiro podcast aqui, cara. Pô, é uma honra ter você conosco aqui. Ó, que legal, Daniel, que legal, Júlio. Fico muito agradecido de poder estar aqui no podcast daí, né? O primeiro podcast aqui do estado do Paraná e abrindo assim com chave de ouro, literalmente, compartilhando essa história incrível com os nossos, né, telespectadores, quem está nos assistindo aí, com certeza vai curtir muito. Mas fico muito agradecido, pessoal, de poder estar aqui com vocês, inaugurando esse novo podcast, que com certeza vai ser um grande sucesso. Cara, o Marcão, velho, ele tem 3 livros sensacionais, cara. Só que uma coisa que eu quero saber antes dele, cara. A gente sempre vai abrir com uma pergunta chave, assim. Cara, qual que é a tua primeira lembrança da tua infância? Cara, minha primeira lembrança... Ou uma lembrança assim que te marcou. Marcou bastante. Cara, eu lembro das balas Jujuba, cara. Era foda, balinhas Jujuba, cara. Top, velho. Quando você fala em infância, eu lembro de eu comendo as balinhas Jujuba, tanto que até brincando, um dos meus apelidos era Juba, né? Juba, era porque eu adorava as balinhas Jujuba. Então, lembro da infância, lembro das balas Jujuba. Que legal. A tua, você tem uma? Cara, eu tenho uma lembrança um tanto quanto curiosa, tá? Eu lembro muito bem, cara, que quando eu era pequeno, cara, eu me imaginava de uma forma. Eu imaginava de um jeito, assim, imaginava uma certa fisionomia. E eu tinha certeza que era daquele jeito, eu não sei porquê, cara. Eu devia ter uns 4, 5 anos, assim, mais ou menos. Eu lembro que eu fui me olhando no espelho, cara. Que decepção. Que susto. Eu lembro que eu olhei, cara, pro espelho e falei, cara, como sou feio. Eu lembro exatamente disso. E sabe que... Você se imaginava um Flashman e... Cara, sabe o que eu me imaginava? Não, eu me imaginava mais ou menos parecido com o protagonista lá do Free Willy. Lembra do Free Willy, o primeiro Free Willy? Tinha um molequinho lá que tocava gaita? Sim, eu não sei porquê, cara, eu me imaginava parecido com ele, cara. Daí quando eu olhei no espelho, eu falei, putz, cara, que decepção. Não é bem aquilo ali. Era bem. Faltava gaita. E você, Júlio, qual que é a sua primeira lembrança, uma lembrança que te marcou aí, cara? Eu tenho uma lembrança, quer dizer, tenho várias, que a gente vai poder falar durante todos os podcasts sobre isso. Mas eu tenho uma lembrança de um amigo meu, Diogo. Uma vez a gente tava na pracinha, aí você falou de bala, eu lembrei da No Sugar. No Sugar? Que era pequenininha, meu amigo se afogou, a gente foi na casa de um outro amigo, um vizinho. Aí ele falou, não, minha mãe não deixa dar água. Quase morrendo, a gente teve que correr pra casa dele pra ele tomar água da mangueira, assim. Cara, besteira. Eu lembro que tava sol, eu lembro da nossa roupa, eu lembro da gente correndo igual louco, eu rindo e ele quase morrendo. Nossa É senhora. coisa de criança, Criança, né? Criança. Você nasceu onde, Marco?
E eu sou curitibano mesmo. Ah, você é curitibano? Curitiba, Piá de aqui, Curitiba mesmo. bicho do Paraná, piá curitibano mesmo. Que maneiro. Porra. Que maneiro. E- Você morou, tua infância passou em qual bairro ali, cara? Então, cara, eu nasci ali no Bigorrilho, que é perto ali do lado das Mercês, né? Sei, sei. Que até o pessoal gourmetizou, né? O champanhar, que não existe, né? Na verdade, é o Bigorrilho. Mas eu cresci ali, cara. Eu cresci ali no prédio até. Foi muito legal que, pô, a rua, jogava futebol na rua, tudo. Hoje é até interessante que hoje passa um ônibus ali. E exatamente onde era o nosso campinho ali, nosso gol, que era entre as grades do prédio, que morava ali. Era o ônibus, hoje é uma parada de ônibus. É impossível até. Mas, claro, foi uma infância, aquela infância clássica ali da década de 80, divertidíssima ali, que deu pra crescer. Ó, que delícia, hein, cara? O espetinho, né? Como é que é o nome do patrocinador? Companhia do Espeto. Companhia do Espeto, galera, ó, recomendo Companhia do Espeto, espetinho gostoso e clássico. E tem também, gente, um refrigerante aqui, ó, muito especial. Vocês não sabem qual que é. Vocês não imaginam qual que é. Vocês não imaginam que é muito bom. Aqui do Paraná. Quem não é do Paraná, quando vier pra cá, procura um negócio vermelho assim. Logo, logo a gente vai ter o nome dele aqui, vocês vão ver. Exatamente, exatamente. Muito bem. Marcão, como é que chegou assim ao ponto de você decidir assim, pô, cara, vou me embrenhar nessa parte de historiador, vou virar um historiador, assim, teve alguma coisa na tua infância que te fez tomar essa decisão, cara? Teve. Eu era fã demais dos filmes do arqueólogo Indiana Jones, né? Até o chapéuzinho. Deu pra ver. Porra, Indiana Jones pra mim foi aquela coisa que marcou. Até um dos grandes momentos, né? Indiana Jones, eu tenho 44 anos, nasci em 77. Então, o primeiro Caçadores da Arca Perdida. E uma coisa que me marcou demais, que eu lembro hoje, quando saiu o terceiro filme do Indiana Jones, que era o Indiana Jones e a Última Cruzada. Foi em 1889. E eu era escoteiro, né? Eu peguei minha tropinha de escoteiro lá, eu era monitor da patrulha Águia lá, e fui no cinema ver. E começa o filme e o Indiana Jones é escoteiro. E eu, na hora, quando eu vi aquilo, me tocou meu coração. Aí eu, É isso que eu quero ser. Então, eu sempre tive essa pegada meio assim, né, de aventura, tudo, cresci no mato, né? Eu fui lobinho, escoteiro, sênior. Então, meus finais de semana era sempre acampando, tudo. Então, foi muito legal. E essa é a parte que me derivou, digamos, para essa parte minha de arqueologia, história, descobertas, que me levou a fazer essas grandes descobertas aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E essas descobertas levaram você a escrever alguns livros aí muito interessantes, né, Marcos? Conta mais sobre... Como é que foi esse negócio? Até interessante, que a turma pergunta, né? Eu sou, por formação, eu sou economista. Mas eu comecei, depois de cursar a faculdade de economia, eu entrei na segunda faculdade de jornalismo. Eu sempre gostei muito da cadeira de jornalismo investigativo. E aliado a essa curiosidade, eu fiquei sabendo, isso aí foi lá por volta de 2003, 2004, uma lenda que existiam túneis subterrâneos no centro histórico de Curitiba, os túneis de Curitiba, era uma lenda urbana na cidade. Eu comecei a ir atrás dessa história dos túneis de Curitiba, e vasculhando, entrevistando pessoas mais velhas, e elas falavam, realmente, no centro da cidade, ali no Largo da Ordem, existiam túneis que ligavam as casas antigas, as igrejas ali do Rosário, tudo. E eu vasculhando, não foi que em 2004, 2005, eu esbarrei no antigo Clube Alemão Concórdia, que hoje é sede do Clube Curitibano, fica ali situado na rua Duque de Caxias com a Carlos Cavalcante, que era um prédio construído em 1889, e eu tive a oportunidade de descer no porão, e no porão existia uma conexão subterrânea para a casa do lado, existia um túnel. E ali eu vi que é verdade, fiz umas imagens, saiu até umas reportagens na imprensa, e eu comecei a me interessar, eu comecei a vasculhar na biblioteca pública, na Casa da Memória, e descobri na Casa da Memória uma reportagem que foi escrita em 1972 por um jornalista chamado Cid Stefani, falando que existiam túneis numa região mais afastada da cidade, no bairro das Mercês, ali onde fica o Bosque Gutierrez. E eram os túneis, e falava dessa reportagem que um pirata, com esse nome bizarro de Zumiro, havia escondido um tesouro também dentro desses túneis. Foi ali que eu... Que história mirabolante é essa, né? De tesouro escondido em Curitiba e um pirata. Mas isso em que ano, assim? Isso foi em 2005, foi a primeira vez que eu escutei essa história, quando eu peguei essa reportagem. Você focou nisso? E eu achava, na verdade, que isso era puramente uma lenda urbana, né? Primeiro que Curitiba está distante 100 km do Planalto e do oceano, né? A gente estava subindo a serra. E um pirata, ainda em inglês, com esse nome de Zumiro, tinha total cara de ser uma lenda urbana. História louca. Claro, aquele lenda do fantasma, essas coisas que a gente chama velho do saco, tudo. Eu achava que era uma lorota, mas eu vasculhando e pesquisando esses jornais antigos, e essa reportagem também falava uma coisa bem interessante. Ele falava assim, que o pirata Zumiro, além de ter escondido o tesouro dele aqui, uma parte do tesouro em Curitiba, ele escondeu o tesouro dele em uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade é uma ilha brasileira hoje, está ali no Paraná. É em Colombo? Do estado do Espírito Santo.
ali em Vitória, mas está distante a 1.200 km do oceano, é uma cordilheira, uma ponta de um vulcão rochosa, hoje é uma base da Marinha Brasileira, é o ponto mais a leste do território brasileiro. Essa reportagem falava que o Pirata Zumiro escondeu um tesouro na Ilha da Trindade também. Tal. E inclusive essa reportagem falava o que tinha no tesouro, e eu achava assim que o jornalista tinha viajado na maionese. Eu falava, cara, de onde que o cara me tirou essas informações? Porque não tinha outros jornais que corroborassem com isso. Até eu tentei uma entrevista com esse jornalista, ele já faleceu, ele faleceu em 2013. Mas eu lembro quando eu conheci essa história, eu fui atrás dele, ele era vivo, o Cid Stefani, eu lembro que eu me reuni com ele. E liguei até, né? Tudo, o Cid, bati um papo grande com ele, né? Falei que era um grande fã, ele tinha uma série de fotos antigas, ele tinha um acervo até hoje. O acervo de fotos antigas do Cid Stefani é o mais completo de Curitiba. E tem onde? E na verdade ele pertencia à Gazeta do Povo. Hoje, se não me engano, quem comprou o acervo dele tem um grupo no Facebook chamado Antigamente Curitiba, que é o Paulo José, que ele é do, se não me engano, também de um sebo Fígaro, ele que tem essas fotos hoje. E eu falei com o Cid, né, e tudo, tava grande amigo dele, e daí eu falei, cara, eu vou falar do Pirata Zumiro. Eu falei, Cid, eu vi uma reportagem tua do Pirata Zumiro. Cara, quando eu falei o nome do Pirata Zumiro, o cara se transformou. Brilhou, cara. né? Não, começou a me xingar. Pô, seu desgraçado. Eu falei, nossa, o tiozinho enlouqueceu. E eu vi que o cara pirou na fita, eu vi que ele me xingou e desligou o telefone. Eu fiquei assustado, eu falei com um amigo meu jornalista e falei, cara, eu falei com o Cid do Pirata, ele se transformou. O cara, não, Marcos, é que naquela época que ele escreveu a reportagem, ele sofreu um bullying muito grande. Falaram que ele estava bêbado, onde já se viu um pirata, vem se esconder em Curitiba, tudo. E realmente, no final da vida dele, ele estava renegando aquela história. Ele escreveu uma coluna um ano antes de falecer, falando que essa história do Pirata Zumiro era uma lenda urbana, não existia nada de verdade, isso era uma viagem na maionese. Mas eu achava que era legal, porque por mais que fosse uma viagem na maionese, eu também achava que essa história do pirata era falsa. Pra mim já foi uma viagem na maionese ter túnel. Sim, Curitiba, né? Curitiba, Túnel, o negócio ainda. Tipo, se existe mesmo, pô. E olha que interessante, esses túneis ainda, teve fotos que vieram à tona em 2010 na Gazeta do Povo, com um professor de arquitetura da Federal, professor historiador, o professor Kay Maguire Jr., ele entrou na década de 60 nesses túneis e tirou fotos. Então existiam os túneis mesmo. E quando saiu essa reportagem em 2010 que mostrou essas fotos dos túneis, eu comecei a pensar, pô, mas se os túneis existem, a história do pirata pode ser verdadeira também, porque eu achava que era uma viagem na maionese. E eu comecei a vasculhar, mas não tinha nenhuma informação. Mas ao mesmo tempo, eu achava sensacional a cidade ter a história, a mitologia de um pirata. Se for ver a história brasileira, nós não temos piratas que vieram morar no Brasil. Nós tivemos saques de piratas que foram corsários, foi o Thomas Cavendish, em 1591 saqueou Santos e São Vicente, e tem o James Lancaster, que saqueou ali Pernambuco, mas nunca teve história, Brasil nunca teve história de pirata. Pirata está muito mais nos Estados Unidos, na Inglaterra, ali. E eu achava que por mais que seja uma fantasia, era legal ter a mitologia de um pirata. Então eu falei, putz, essa história tem que ser resgatada. E eu falava para os pequenininhos, para as crianças, que essa coisa, pirata é um assunto que mexe desde os pequenos até os mais velhos. E os pequenos, aquela coisa é uma fantasia, tanto que hoje em dia... Se não mexesse, Piratas do Caribe não faria tanto sucesso. Nossa, não, o Johnny Depp foi o personagem, o Jack Sparrow, que explodiu ele. Parece que não saiu do personagem até hoje. E é interessante assim uma coisa, porque pirata tecnicamente, é um cara malvado, é um ladrão dos oceanos, né? Sim. Só que a história meio que romantizou. E para as crianças, ele hoje tem vários brinquedos, né? Vários, digamos, produtos infantis que eles botam piratinha, tanto que as crianças se vestem de pirata no carnaval. Então eu achava legal que a cidade tinha essa mitologia do pirata, mais com esse nome bizarro de Zumiro, né? E eu falei, não. E eu, em 2013, eu tive a ideia de resgatar essa história para as crianças. Eu me associei com um grande desenhista curitibano, Francis de Cristo, e falei, Francis, eu vou escrever um livro chamado As Aventuras do Pirata Zumiro, baseado nessa história que o Cid Stefani havia contado, que ele falava que era um capitão William, da Marinha Real Inglesa, que havia desertado da Marinha Real Inglesa, pegou um tesouro, escondido uma parte do tesouro na Ilha da Trindade, veio aqui para o sul com a companheira dele, Cigana Hortência, subiu a serra e escondeu outra parte do tesouro dele dentro desses túneis subterrâneos. E aqui ele ficou morando. E eu peguei a parceria com o Francis, escrevi o livro, tudo infanto-juvenil, e ele ilustrou. E fizemos o livro. E daí o livro, né, demorou, eu escrevi em 2013, daí como era um projeto autoral, sem editora, demorou seus 3, 4 anos. E nós estávamos para publicar o livro em 2017, foi final de 2016, quando eu descobri uns pesquisadores de São Paulo, que até lançaram um livro no final de 2016, chamado Ilha Bela e o Tesouro da Trindade. Ele falava, deu até um escritor, que é o James Platoon, e o Sancler Zonta Jr., esse pesquisador, o Sancler, ele foi policial federal, hoje aposentado. E ele começou a vasculhar, olha que legal, no banco de dados da Hemeroteca Digital do Rio de Janeiro. Hemeroteca é um departamento dentro da biblioteca que cuida dos jornais.
E a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro pegou todos os jornais do Brasil, digitalizou e botou num programa de procura de palavras, tipo um Google de jornal antigo. E de graça. Você disse assim, essa ferramenta para o pesquisador é o sonho de consumo. Porque você nem fica vendo jornal por jornal. E esse é aberto para todo mundo. Aberto para todo mundo. Se você entrar lá em Biblioteca Digital do Rio de Janeiro, cara, você tem acesso aos jornais aqui do Paraná antigamente. Todos antigos, desde 1808 em diante. Eles pegaram todos os jornais do Brasil. Se não me engano, são mais de 200 jornais. É surreal o banco de dados da Biblioteca Digital. E tudo interligado nesse programa de procura de palavras. E daí, esse pesquisador de São Paulo, olha só, ele encontrou cartas que foram publicadas no ano de 1896 no Jornal do Brasil, por um cara que alegava que conheceu o pirata Zumbi em Curitiba, no ano de 1880, e ficou amigo do pirata. Eu, pô, que isso? Cartas? E eu fui atrás dessas cartas para ver o que era esse conteúdo. Cara, essas cartas contavam uma história extraordinária. Elas falavam bem assim, no ano de 1879, um cidadão inglês chamado Edward Young, ele havia imigrado com o irmão dele aqui para Santos, o irmão dele ficou em Santos, ele veio para Curitiba. Nessa época, 1879, nós estávamos passando o ciclo da erva mate. Então, o Paraná teve uma produção muito grande da erva mate, que é responsável, né, pela independência do Paraná, todo o nosso desenvolvimento. E esse inglês começou a trabalhar em fazenda de erva mate aqui. Isso em 1879, Curitiba tinha cerca de 14 mil habitantes. Era uma pequena cidade. E metade praticamente eram imigrantes. Existiam muitos imigrantes italianos, poloneses, alemães. Ingleses não tinham tanto. Ingleses, até a imigração do sul, nunca teve muitos ingleses aqui no sul. E esse cidadão inglês, o transporte de erva mate era feito pela estrada da Graciosa até os portos de Paranaguá e Antonina. A estrada da Graciosa, né, para quem está nos escutando, ela começava ali na frente do Shopping Miller e ia embora ali. Ia embora pela Erasto Guetter, ali onde é o Sindacta, o quartel, e ia para Paranaguá. E esse inglês, nesse transporte de erva mate, existia uma casa, uma parada de tropeiros. Antigamente ali o bairro do Bacaxiri era chamado de Colônia Argelina. E o bairro do Bacaxiri tinha essa parada de tropeiros chamada Casa do Burro Brabo. Essa Casa do Burro Brabo foi o primeiro bordel da cidade de Curitiba. E daí um dia o inglês resolve sair, vamos sair para me divertir lá no bordel, lá tudo. Sim. Ele sai no bordel e ele comenta com o dono do bordel, não, eu sou inglês, migrei para Curitiba, né, estou encantado com a cidade. E o dono da Casa do Burro Brabo fala para ele, mas você é inglês? Então você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato, mora mais de 50 anos na cidade. E ele ficou curioso, mas como que um velho inglês mora escondido aqui? Pô, não tem? E o cara, não, e o velho ainda é um cavalheiro. As poucas vezes que ele veio aqui na Casa do Burro Brabo, ele se comportou de forma cavalheiresca. E o gurizão lá, o Edward, fica curioso, como é que eu encontro esse velho? E o cara, não, meio-dia cavalgando, que eles vão encontrar um casebre do velho do mato. É assim que ele é chamado em Curitiba. O velho inglês que morava no meio do mato de forma isolada. E o Edward tira um dia lá e fala, vou fazer uma visita pro velho. Pega o cavalo dele lá, meio-dia, encontra o casebre do velho, bate na porta, o casebre sai um senhor de 80 anos, blá blá blá, blá blá blá, falando inglês perfeito com ele, conversando, ele vê, e ele fica amigo do velho. Só que ele fica impressionado que o velho tinha uma cultura muito superior, o velho sabia falar vários idiomas, grego, latim, francês, alemão, conhecia literatura inglesa, tanto que esse Edward, ele fala, o que um lord inglês está fazendo escondido no sul do Brasil? Ele fala, esse velho tem algum segredo, alguma treta. Começar o inglês no Brasil. Era uma coisa... Pô, ele morando há mais de 40 anos, e o velho ainda fala, faz 40 anos que eu não falo o meu idioma, tal. Isso em 1879. E o Edward fica curioso. E daí o Edward desenvolve uma amizade com o velho, tudo. E daí ele sempre tem aquela curiosidade, cara, esse velho tem algum segredo. Daí passa-se um ano dessa amizade, o Edward fala pra ele, vou voltar pra Inglaterra, visitar minha família. O velho fala pra ele, então Edward, eu vou contar minha história inteira pra você, mas você vai me jurar, enquanto eu for vivo, você não vai contar minha história pra ninguém. Depois que tiver notícias da minha morte, tá liberado do juramento. Naquela época existia essa coisa do juramento da palavra. E ele fala pro Edward, eu nasci na cidade de Cork, que era o sul da Irlanda, parte do Reino Unido, vim de uma família muito rica, meus pais eram donos de grandes propriedades, me mandaram para estudar na escola de Eton College, até onde eu tive uma educação muito apurada. Eton College é uma escola no Reino Unido que foi fundada no ano de 1440 pelo rei Jorge IV, perdão. E daí, essa escola é a escola dos netos da rainha, estudaram os príncipes Harry e William, só a realeza estudava nessa escola. Só isso. Só mata, né? E o pirata não, o velho falou que estudou na escola. E daí o velho fala, inclusive, eu estudei nessa escola, depois que eu fiquei nessa escola, eu entrei para a Academia Real da Marinha e me tornei oficial da Marinha Britânica aos 25 anos de idade. E daí ele falou que ele era muito orgulhoso, por ser de família nobre, ter o sangue azul, ele era muito orgulhoso. E ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, e ele tem um desentendimento com outro oficial, e por ser muito orgulhoso, ele briga com esse outro oficial e acidentalmente ele mata esse oficial. Ele sabia que ia pegar um processo de corte marcial, porque ia ser enforcado, ele deserta. Ele vai para o porto da Flórida, nos Estados Unidos, entra de carona no navio negreiro, naquela época,
volta de 1800, a gente fala 24, 25 ali, o tráfico de escravos e a pirataria andavam de mãos dadas. Ele fala que 8 meses dentro desse navio negreiro, eles fazem um motim, matam o capitão do navio, matam metade da tripulação que era a favor do capitão, ele abandona o nome verdadeiro dele, adota esse nome de guerra de Zulmiro, hasteia a bandeira preta e vem para o Atlântico Sul praticar a pirataria. Ele começa a falar que ele era um pirata grego, isso que é interessante, ele não falava que era um pirata inglês. O nome Zulmiro não é um nome inglês, mas é um nome grego. Zulmiro tem vários nomes, como Zósimo, Zorba, Zoroastro, naquela região. E ele vem para o Atlântico Sul. E aqui no Atlântico Sul ele faz um pacto com outros 2 piratas. Um pirata espanhol chamado José Sancho e um pirata russo chamado Zarolho, que tinha até esse nome porque ele levou um golpe de espada na cara e ficou com uma cicatriz gigante no rosto e cego de um olho. E esses 3 piratas escolhem uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, para ser o depósito do roubo deles, o banco pirata deles. Nesse navio negreiro, eles ficaram com ele? Foi com ele, ele pegou e tomou conta do navio. Ali, Daniel, eu acho que meu bisavô pode ser um pirata. Meu bisavô tem chance de ser um pirata. Então, e ele pegou esse navio negreiro, até o nome Flink Scud, veio para o Atlântico Sul aqui, tocou o terror, e ele fala que a marinha espanhola e a marinha inglesa estavam acabando com a pirataria nos mares nessa época aí, que é o primeiro quarto de 1800, ali por volta de 1825 até 30. Ele fala, o José Sancho, a marinha espanhola, afundou o navio. E o Zarolho foi capturado pelos espanhóis, o bando dele foi levado para Cuba, em Havana, e foi enforcado todo o bando. E ele era o último pirata. E daí ele fala, o inglês pergunta para ele, mas como é que tu veio parar em Curitiba? E o cara fala bem assim, olha só, 19 dias após eu ter feito o último depósito na Ilha da Trindade, do tesouro, que eles esconderam um lugar secreto lá na ilha, ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E aquelas coincidências do destino, o capitão do navio de guerra inglês, chamado Henry Capel, era colega dele do tempo da Academia Naval, e os dois eram brothers, eram grandes amigos. Quando esse cara reconheceu quem era o pirata, no começo ele ficou transtornado, você é um traidor, vai morrer enforcado. Mas daí no outro dia ele chamou um cara pra cabine, o Zulmiro, e falou, cara, me revolta, porque eu conheço você, conheço tua família, e o que você virou? Não você ter o carrasco, o que eu vou fazer? Vou manobrar aqui no sul do Brasil, vou simular a tua fuga, você vai jurar pra mim que vai subir o continente, vai entrar pro interior do Brasil, vai morar longe da civilização e nunca mais vai voltar a ser um pirata. E o Zulmiro jurou pra ele, ele simulou a fuga, o Zulmiro disse que 9 dias subiu a serra, chegou em Curitiba, isso por volta de 1829. E aqui o Zulmiro chegou, ficou escondido em Curitiba por 50 anos. E daí, em 1879, o Edward vem bater na porta dele. E daí o Zulmiro ainda fala, inclusive o tesouro está lá na Ilha da Trindade, porque os outros 2 piratas morreram. Só eu que conhecia o tesouro, só nós 3 conhecia. E ele escreve um roteiro de como encontrar o tesouro e entrega para o Edward. Mas fala, Edward, só vai atrás dessa história, se torna pública essa história depois que houver notícias da minha morte. E o Edward, beleza, entrega o roteiro, tudo, até ele entrega o roteiro do dia 10 de maio de 1880. O Edward volta para a Inglaterra, depois o Edward volta para o Brasil, o Edward nunca mais vê o Zulmiro. Separa. Passam-se 16 anos, nós avançamos para o ano de 1896, o Edward está morando no Rio de Janeiro, casado, com 36 anos, com 4 filhos. Tinha até esquecido a história do pirata. Até ele pensava, cara, eu conheci um velho maluco lá no interior de Curitiba, me contou uma história e me entregou no roteiro do tesouro. Quando o Edward pega, em 30 de março de 1896, ele viu uma reportagem que foi publicada num jornal do Rio de Janeiro, chamado do Gazeta de Notícias, e essa reportagem contava a história de expedições da Inglaterra para a Ilha da Trindade, de um pirata russo que tinha uma cicatriz no rosto, foi capturado com o bando em Cuba, e ele fugiu dessa captura e o bando dele foi enforcado. E esse pirata fugiu, e o pirata foi morrer na Índia em 1850, e antes de morrer entregou um mapa do tesouro e falou que o tesouro estava na Ilha da Trindade. E os ingleses fizeram 3 expedições para a ilha, só que exatamente na Bahia sudoeste lá da Ilha da Trindade, os piratas eles pegaram um morro e cavaram uma gruta no morro. Ocorreu um desmoronamento, a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica. Teve um terremoto, desmoronou um morro em cima do local do tesouro. Até nessas expedições inglesas eles tentam cavar com pá, só caiu tipo milhares de toneladas. E quando o Edward lê essa reportagem, ele fala, cara, é o pirata Zarolho que o Zulmiro achava que estava morto. Em 1896, o que ele faz? Ele manda um telegrama para Curitiba. Cadê o velho inglês que morava no meio do mato? Os caras falam, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Ele lembra do juramento que ele tinha feito, ele falou, cara... Tá na hora. Pô, ele tocou o roteiro do tesouro. Inclusive o roteiro do tesouro falava bem assim, ó, que interessante. O Zulmiro e o José Sancho falavam, nós enganamos o Zarolho. Na Bahia Sudoeste, nós botamos lá as obras de arte, as barras de prata. No interior da ilha tem outro depósito que é o mais rico, com diamante. Provavelmente sabia que o Zarolho já era uma boa pessoa. Sim, aquela pirata passando a perna em pirata, né? E daí eles assim, e o Edward, pô, eu tô com o roteiro com os 2 depósitos, como encontrar? Ele tenta montar uma expedição, ele tenta fazer uma reunião com o Prudente de Moraes, que era o presidente do Brasil na época, ninguém acredita nele, né? Falou, porra, o cara chega lá falando que conheceu um pirata no interior do Brasil, quando o inglês tá maluco. Ele tem a ideia de enviar cartas ao Jornal do Brasil, mas ele esconde, ele bota um pseudônimo, assina com o nome J.F. Bastos,
Ele não fala que encontrou o pirata em Curitiba, ele oculta alguns dados. Mas ele escreve 8 cartas contando essa história. E na última carta ele fala ainda trechos do roteiro do Tesouro, que vale 8 milhões de libras naquela época. Eu atualizei esse valor pelo Banco da Inglaterra, hoje dá mais ou menos umas 900 milhões de libras, que bate 1 bilhão e 300 milhões de dólares, 7 bilhões de reais. Já dá pra comprar o Neymar. Imagine, né? 7 bilhões de reais, o cara pura, né? O Ronaldo não pagou 400 milhões de dólares de Cruzeiro agora. Os novos 5 times brasileiros. O cara, o que mais esse time não comprar aqui? Meu Deus. Então você vê, e daí, cara, ele pega, escreve essas cartas e fala que ele quer parceiros, sócios para montar uma expedição para ir para o Tesouro. Só que daí, um mês após ele escrever a última carta, ele escreve no dia 21 de junho de 1896, ladrões tentam entrar na casa do inglês para roubar o roteiro do Tesouro e na confusão dão um tiro nele e matam ele. Ele morre assassinado. É a história, e os ladrões não conseguem roubar o roteiro do Tesouro. A história desaparece da imprensa, tal. 14 anos depois, em 1910, o sobrinho dele, mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do Tesouro, encontra as cartas e fala, tá aqui! E daí eles fazem a primeira expedição brasileira em 1910, lá de Lorena, o pessoal de Lorena, interior de São Paulo, fazem expedições, só que não vão para a Ilha da Trindade, imagina, 100 anos atrás, em 1910, não tinha nem tecnologia, até muito difícil era portar na Ilha da Trindade, ela é uma cordilheira vulcânica cheia de... as ondas batem com muita força na costa, é difícil pra caramba, os caras penam, e daí eles tentam fazem 4 expedições brasileiras. Só que sem tecnologia, com esses desmoronamentos, tudo apagou-se os marcos do roteiro. E não consegue encontrar o tesouro. E daí a história cai na lenda de volta. E daí, isso em 1910 e 11. E daí em 1916, o pessoal aqui em Curitiba, na verdade assim, voltando, né, em 1911, 10 e 11 essas expedições brasileiras. Em 1912, o pessoal, essa notícia das expedições chega aqui em Curitiba. E daí o pessoal, como? Daí saiu uma manchete no jornal A República, né? O pirata Zulmiro morou em Curitiba e aqui escreveu o roteiro do Tesouro. E daí o pessoal falava, nossa, aquele velho que morava no meio do mato, que tinha gente viva que conhecia o velho. Era o pirata. História. Ele nunca havia contado que ninguém era o pirata. Eles sabiam deles, pô, o velho morava aqui na região dos túneis subterrâneos, aqui das Mercês, tal. E daí saiu uma lenda falando, não, mas quem sabe o pirata não escondeu o tesouro na Trindade, ele escondeu o tesouro dentro dos túneis, que ele morava próximo à região dos túneis ali. Faz sentido. E daí até, né, saiu até uma reportagem lá, o tesouro do pirata Zulmiro está no Paraná, tem essas galerias subterrâneas, tudo, mas o pessoal não consegue encontrar nada. E a história desaparece. Em 1926, uma expedição do Museu de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, também vai para a Ilha da Trindade, tenta encontrar o tesouro, mas o cara lá, o líder da expedição, o capitão George Finley Simons, não tinha nada, nenhuma informação de roteiro, nada, e ele desaparece. Daí, na Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial, essa história começa a ir de volta na imprensa, porque os tenentes da Marinha, vasculhando nos arquivos do avô dele, encontram o roteiro do tesouro. Só que esse cara começa a delirar. Não, o tesouro não está na Ilha da Trindade, o tesouro está aqui na Ilha da Guanabara, Baía de Guanabara, na Ilha do Governador. E os caras vasculhando. E daí um repórter vai para a cidade de Lorena, em São Paulo, e entrevista esse sobrinho do Edward, que fez a primeira expedição. O cara conta toda a história. E daí em 1940, né, em plena Segunda Guerra Mundial, ocorre uma coisa bem interessante. Olha, o mapa do tesouro da Trindade que o pirata russo entregou para os ingleses fizeram as expedições, até ocorreu uma disputa diplomática que em 1895 a Inglaterra invadiu a Ilha da Trindade em busca do tesouro pirata. Ocorreu uma disputa, o Brasil disputando. O pirata louco, ninguém acreditava, todo mundo estava atrás já do... E daí em 1896 a Inglaterra devolve a Ilha da Trindade para o Brasil e devolve uma série de documentos, devolve um mapa do tesouro. E estava com a Marinha Brasileira, só que ninguém acreditou, porque imagine, pessoal, olha aqui um desenho, uns rabiscos, e esses tenentes da Marinha em 1940 encontram o mapa verdadeiro do tesouro e o mapa é publicado no jornal. E é interessante que o mapa está escrito lá, Ilha da Trindade, no canto inicial, as iniciais ZZJS. Zulmiro, Zarolho e José Sanches. Bem na Bahia Sudoeste, a palavra treasure. E daí, cara, o roteiro também, o professor Frederico entregou pro jornal, o jornal publica o roteiro do tesouro. E daí eu comecei a ver, falei, cara, essa história é incrível, tudo. E daí eu falei, cara, eu vou escrever um livro agora. Porque o que acontece? Eu peguei todas essas cartas, esses documentos, eu mostrei pro pessoal do Museu Paranaense, e o pessoal olhou pra mim e falou, Marcos, isso aqui é falso, Marcos. Ele tá com cara de ser uma invenção. Eu falei, então espera, eu vou escrever um livro contando toda essa história. E daí eu comecei a procurar um certo documentos, organizar os documentos, e eu lembro que nas cartas que o Edward, quando ele escreve as cartas no ano de 1896, quando ele fica sabendo lá do pirata russo, que sobreviveu à captura, que entregou o mapa do tesouro, ele manda um telegrama para Curitiba. E pergunta, cadê o velho que estava no meio do mato, morava? Ele fala, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Então, 1896 dá 1889 ou 1890, 6 ou 7 anos atrás. Eu comecei a vasculhar todos os cemitérios aqui de Curitiba.
E eu não peguei o livro do registro do cemitério municipal São Francisco de Paula, que é o primeiro cemitério de Curitiba, que foi criado em 1854. Esse fica onde mesmo? Ele fica ali no São Francisco, ali, do lado da pista de skate do Gaúcho. Aquele cemitério ali é o cemitério mais antigo. Daí eu falei, cara, e eles escanearam o livro do cemitério. Eu fui lá e pedi, eu quero um livro de 1889, 1890, tô procurando uma pessoa ali. Eu falei que era um pirata, né? Senão o cara me dava. Não. E daí me entregaram o livro, e é bem interessante que eles me entregaram o livro no dia 25 de julho de 2018. Que até os piratas de hoje em dia vivem debaixo do terminal, né? Vendendo CD, DVD. Canete indicar. Não morreu ainda. E um bom no hour ali. Se você quiser um pirata, tem um bom no hour. Pô, tem mais material, E daí interessante, que eu peguei esse material no dia 25 de julho de 2018, quarta-feira. E na sexta-feira, no dia 27, ia ter um eclipse com lua de sangue, aquelas coisas. Eu falei, cara, eu vou deixar pra olhar o livro do cemitério no dia do eclipse, né? Pra fazer a magia. Magia acontecer. E daí naquele dia até Curitiba conspirou, porque Curitiba ela tem mais umas coisas nessa astrológica, né? O céu não ajuda. Aí naquela época ajudou, e a lua ficou vermelhona, aquela coisa bonita. Eu abri lá o livro do cemitério, lá, acendi uma vela, até rezando Pai Nosso e tal, e comecei a ver o livro do cemitério. Assim, expectativa, que eu chamava, o pirata se escondeu, né? Tudo. Não é que página por página, na página 31 eu encontro João Francisco Inglês, morto com 90 anos, sem pai nem mãe, tal, único inglês no cemitério. Eu lembrei as iniciais que o Edward botou, o pseudônimo, ele botou as iniciais J.F, João Francisco, é um pirata Zulmiro, era o nome que ele se escondia em Curitiba. Eu falei, caramba, a história é verdadeira, João Francisco. Eu comecei a ver nos jornais antigos. Se eu encontro informação, encontro no jornal que o antigão de 1821 falando que o pirata Zulmiro morava no Pilarzinho, na região vizinha aos túneis. Cara, é o pirata Zulmiro, é o velho do mato, tal. Eu fui ver até a região que ele morava, aí na Universidade Livre do Meio Ambiente. Ele pegou, ele tinha um treinamento militar, como ele estava fugindo, ele pegou a região mais alta da cidade, onde ele podia ver a Serra do Mar. E ali que ele montou o casebre dele ali. E daí eu falei, caramba, a história é verdadeira, João Francisco, tudo. E eu comecei a pensar, será que o nome dele, João Francisco, poderia ser o nome verdadeiro dele, o nome inglês, que seria a tradução John Francis? E o pirata Zulmiro falou bem assim, que no ano de 1879 ele tinha 80 anos de idade. Então, retroagindo, ele nasceu em 1798. Ele falou que nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda, parte do Reino Unido, e foi enviado para estudar nessa escola de Eton College. Essa escola de Eton College é um internato que você entra aos 13 anos de idade e pode estudar até os 18. Então, se ele nasceu em 1798, ele teria 13 anos no ano de 1811. Fui em cima de Eton College lá, tudo por coincidência, eles escanearam todos os livros de alunos. Eu falei, eu tô atrás aí do livro de alunos do ano de 1811. Tá lá disponível, tudo, fiz o download. Eu comecei a abrir o livro e pensando, putz, será que eu posso encontrar um John Francis que nasceu em Cork? Tal? E livro, nome por nome, no final da lista eu encontro o aluno chamado Francis, sobrenome Hodder, que nasceu em Cork. Francis é Francisco, cara, deixa eu ver, a família Hodder, família riquíssima, o cara nasceu num castelo, os caras eram dono do sul da Irlanda inteiro, os pais super ricos. Eu falei, deixa eu ver se a família Hodder tem conexão com a Marinha Real Inglesa. Fui lá, digitei, cara, a família Hodder teve 8 membros da Marinha Real Inglesa, os tios do Francis eram capitão-tenente, só o dele que misteriosamente apagaram todos os registros dele, só deixaram esse registro do colégio. Mas eu vi que o Francis Hodder, que nasceu em Cork em 1798, estudou em Eton College, é o João Francisco Inglês, que morou em Curitiba e morreu com 90 anos em 1809. É o Capitão Pirata Zulmiro, o último Capitão Pirata do século XIX. Com essas informações, cara, eu escrevi um livro daí, A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro, publiquei, mas antes de até publicar o livro em 2019, eu peguei essa documentação e mostrei para o cônsul britânico do Paraná, o Adam Patterson. No começo o cara meio que tirou, sabe, me falou, Marcos, que pirata, né, pirata. Daí quando eu comecei a mostrar a documentação para ele, os jornais antigos, tudo, e mostrei documento de Eton College, o cara ficou assombrado, falou, Marcos, essa história é incrível, eu dou todo o apoio na divulgação do livro. Inclusive até quando eu lancei o livro, ele fez um convite, enviou para todas as autoridades, tudo certinho, e até ele pediu, falou, Marcos, traduza teu livro para a gente poder lançar na Inglaterra. Os ingleses vão ficar, nossa, vamos ver essa descoberta do cara lá nos arquivos. O lançamento dele no Brasil foi? Então, a gente lançou no dia 15 de agosto de 2019. Foi uma cerimônia sensacional e deu uma coisa interessante. Quando eu lancei o livro, começou a ser várias reportagens no UOL aqui e tudo, e em setembro eu recebi um contato através do Facebook, você vê, de uma mulher chamada Carla Young. Ela falou, Marcos, eu sou bisneta do Edward Young. Nossa, meu cara! Foi meu bisavô que encontrou um pirata, eu fiquei amigo da família Young inteira, os caras realmente confirmaram, nosso bisavô, ele foi assassinado, ele ficou amigo do Zulmiro, ele tinha o roteiro do tesouro, caramba!
Daí um professor de história de Joinville, um grande amigo meu, o professor Rafael, baseado nas minhas pesquisas, ele começou a vasculhar o livro da Igreja Matriz. Ele encontrou a certidão de óbito que eu tinha encontrado no cemitério municipal. Ele encontrou na Igreja Matriz, estava lá, João Francisco Inglês, da Inglaterra, 90 anos, viúvo de Rita de Tal. Ele falou, Marcos, Rita de Tal naquela época eram pessoas que não tinham sobrenome, podiam ser escravos. Tem alguma conexão com escravo nessa história? Eu falei, tem sim, o Pirata Zumiro fala que logo após chegar em Curitiba, ele arrebatou uma jovem escrava. Ele falou, comprou ou roubou a jovem escrava que morava com ele. Eu falei, putz, podia ser a Rita, tudo. Daí, olha que legal, esse professor começou a vasculhar todos os livros de cartórios de Curitiba. Ele pegou um cartório da antiga colônia argelina e encontrou a certidão de óbito civil do pirata, que falava que o pirata deixou 4 filhos na cidade. Joaquim, José, Maria e a Ana. Tudo esse nome em inglês. Eu falei, nossa, então tem descendentes. E quando eu encontrei o nome dele, eu vasculhei outros sobrenomes e tinham pessoas com sobrenome em inglês, que é inglês com Z. Tinham aqui no Curitiba, região metropolitana, interior do Paraná. E eu pensava, pô, será que o Pirata Zumiro são descendentes? E com esse documento eu fiquei vendo. Daí, no dia 15 de outubro de 2019, a Prefeitura de Curitiba fez uma cerimônia e oficializou essa história do Pirata Zumiro. Fizeram uma cerimônia, me botaram de pirata lá no memorial, tudo. O prefeito Rafael Greca, né, um grande apoiador da história da cidade, adorou tudo. Povo de Curitiba. Curitiba, pirata curitibano. Pirata Curitiba. Piratas estão aqui, curitibinos. Ele ficou amarradão. E daí, olha que legal, uma repórter do Jornal Tribuna teve uma sacada. Ela falou, Marcos, vou fazer uma reportagem aqui que vou contar a tua história e vou botar aqui. Se você tem um sobrenome inglês, entre em contato com a gente, que nós botamos você em contato com o pesquisador. Vamos ver se aparece. Cara, 2 dias depois, não liga ela pra mim e fala, Marcos, um cara chamado Adriano inglês entrou em contato e quer falar contigo. Eu, nossa. Eu liguei pro Adriano inglês e falei, Adriano, Marcos, eu vi essa história, eu vi que um dos filhos do pirata lá se chama Joaquim. Meu trisavô é Joaquim inglês. Eu falei, nossa, Adriano. Ele falou, ó, ligue pra minha tia que mora em Campo Mourão, ela é mais velha, a dona Isaíra, ela sabe mais dessa história. Eu, beleza, papai me deu o telefone da dona Isaíra, daí eu peguei e liguei pra dona Isaíra. Falei, dona Isaíra, a senhora escutou alguma história de pirata já na sua vida, alguma coisa? Ela falou, Marcos, né, nunca escutei história de pirata. Falei, olha, me conta, diz que o seu bisavô era o Joaquim inglês. Tem história do pai do Joaquim? Daí olha a história que ela me conta. Ó, Marcos, o que eu sei é que o pai do Joaquim cometeu um crime na Inglaterra e matou por acidente outra pessoa e fugiu para não ser enforcado, fugiu do navio negreiro, veio aportar aqui no Paraná, subiu a serra, veio para Curitiba e adotou outro sobrenome não inglês, não é verdadeiro, botou inglês. Dona Isaíra é a mesma história do pirata, contou que ele matou um cara por acidente, outro oficial, ele não falou que era um pirata para a família, mas ele contou história semelhante. Falei, vocês são descendentes, são tataranetos do pirata inglês, carregam o sobrenome inglês até hoje. E daí a história começou a bater, até eu lancei um livro mais, né, uma versão atualizada com esses novos documentos, a história. E daí eu mostrei pro cônsul britânico, ele falou, Marcos, traduz o livro, nós traduzimos, publicamos em inglês em e-book na Amazon, isso foi no final de 2019, porque 2020 ia ser aquele lançamento explosivo, né? Sim. E aí, claro, que veio a pandemia, todos os projetos baixaram. Mas ao mesmo tempo, um diretor de Curitiba chamado Estevam Silveira falou, Marcos, eu consegui aprovar um projeto da Lei de Incentivo à Cultura Municipal, fazer um documentário da história baseada no teu livro. E nós começamos a gravar esse documentário, ficamos no ano 2020 inteiro e 2021 agora finalizamos. O documentário está insano, ele vai se estrear agora em março de 2022. Ah, vai fazer documentário. Então, já está pronto o documentário, a gente, né, e daí o cônsul pediu para legendar, nós legendamos o documentário, vamos lançar em abril no Consulado Geral em São Paulo e lançar na BBC na Inglaterra. E o mais legal de tudo isso, o pessoal do History Channel se interessou e falou assim, Marcos, não negocia com ninguém, imagina, ele falou assim, eu brinquei, falei, ó, vou oferecer pro National Geographic ou pro Discovery, porque o History Channel, eles têm lá o Mistério de Oak Island, os caras estão cavando numa ilha na Nova Escócia, estão na nova temporada, é sensacional, né? E eles estão cavando lá um poço e não encontram nada, e eu mostrei pra eles e falei, Marcos, não fecha com ninguém, nós queremos só ver o teu documentário, passar lá pro pessoal dos Estados Unidos e Atlanta, eles fechando, porque a ideia é gravar 3 anos uma temporada e o 4º ano fazer uma expedição para a Ilha da Trindade. Então, o Marcão chegou e falou, o National Geographic vai passar mais, vai pagar mais. Eu ouvi dizer que exatamente interessado. Eu falei assim, ó, eu tô aqui oferecendo para vocês, mas quem sabe, semana que vem eu tô lá sentando com o pessoal do National Geographic. Viu que a Disney fez um novo canal, né? Você sabe. E o National Geographic é Disney, tudo, né? Então eu vou jogar pra eles que eles ficaram muito assim, e claro, deram essa abertura para mim, eles têm um produto semelhante, mas cara, eu vou oferecer para quem paga mais. E uma coisa interessante ocorreu assim, né? Quando eu falo dessa expedição, todo mundo até que lê o livro fala, Marcos, até hoje eu recebi 2 convites de pessoas interessadas em ir para a expedição. Tem um cara que mora na Irlanda lá, leu inglês e falou, Marcos, eu vi que no final do livro você fala da expedição, né? Em inglês, eu quero ir para a expedição. Eu falei, é o que nós vamos fazer, porque eu recebo muito contato. Essa coisa da expedição mexe com todo mundo. Claro que daqui uns 4, 5 anos nós vamos fazer, vai ter tudo acompanhando, né? Um reality show, tudo. Mas nós temos um projeto
Inclusive até eu peguei essa marca Piratas Zumiro e montei uma empresa e registrei o nome dela tudo aqui no Brasil, tudo certinho, todas as classes de comida, bebida, marca, refrigerante e videogame. E minha sócia foi em 2019 para o Vale do Silício, ela teve uma reunião com o pessoal, um desenvolvedor de videogame. Então a ideia, pensa aqui, fazer, olha só, fazer um game do Piratas Zumiro, baseado toda na história, só que nós vamos fazer que nem aquele filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate, que o cara não esconde os convites dentro das barras de chocolate. Sim. Nós vamos esconder esses 5 convites dentro do game. Vai ser uma caça ao tesouro virtual. Então você tem que zerar o game para abrir o modo caça ao tesouro. Em algum dos mundos vai dar um convite escondido que quem encontrar. Então daí os caras, um desenvolvedor lá, até o pessoal da Ubisoft, ficaram alucinados. Falaram, pelo amor de Deus, cara, porque game hoje a indústria de videogame é que mais fatura no planeta, né? Muito Quer dizer que a forte. Microsoft comprou agora a Activision por 68 bilhões. É a maior coisa assim, que eles já ficaram abismados. Então é uma coisa muito grande. E quando o pessoal viu que hoje em dia você joga um game, você zera o game e zerou, tesão, acabou. Mas agora quando os caras estão falando, nossa, você vai oferecer um convite, um golden ticket dentro do game. Até eu brinco que dentro do livro já te espalhei dicas para encontrar coisa. E nós vamos fazer tudo. E daí vai ter conexão, várias conexões. Não, é aquela coisa. Eu tenho certeza que um game desses vai mexer com o mundo inteiro. Os caras soltando. E claro que daí olha que legal. Além disso daí, eu também fui convidado para me associar ao Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Até minha associação vai ser agora em maio, eu vou ser um dos membros mais jovens lá, porque o pessoal lê meu livro e ficou bobo, os senhores, né? São todos velhinhos, né? Os senhores de idade. E é legal que o Instituto Histórico, pô, é a entidade mais antiga do Paraná, criada em 1900, e eu já cheguei para os senhores e falei, cara, se preparem que nós vamos montar uma expedição. E eles, nossa, os caras têm vários contatos lá. Esse livro da série, da filme. Na sequência nós vamos chegar e apresentar também ele para Netflix. Cara, que história. Você vai ver o Wagner Moura aqui. Celton Mello. Não, isso aqui eu acredito. É aquela coisa, imagina, dá pra fazer a história dele, vários arcos, né? O cara escondido aqui, a história dele aqui, a história dos outros piratas. E daí uma coisa nossa, né? Uma coisa... Não, e é patrimônio nosso, daí é interessante. Não existe túmulo dele hoje. Mas o prefeito agora vai inaugurar para o documentário, vai ter uma placa de mármore gigantesca no cemitério, lá com uma caveirinha lá e falando o último capitão pirata do século XIX. E daí uma coisa legal, o Bosque Gutierrez, que era o bosque onde tinha essas lendas dos túneis hoje, eles vão fazer uma reforma no Bosque Gutierrez e vai virar o Bosque do Pirata Zumiro com a Trilha do Tesouro. Então vai ter lá os totens com QR Code, você contando toda a história, vai ter uma embarcação, porque o Pirata Zumiro ele é um ativo cultural da cidade de Curitiba. E agora ainda mais, imagine, se eu fechar esse documentário do History, vai ficar primeiro do história. Daí sai um game, sai uma coisa, a ponto que eu imagino, cara, que daqui uns 5, 6, 7 anos, o Pirata Zumiro vai ser uma referência muito grande para Curitiba. Que nem eu faço uma comparação, tem aquele conto do flautista de Hamelin. Vocês vão lembrar, o flautista de Hamelin é aquela história daquele que a cidade de Hamelin estava cheia de pragas e ratos. E o cara vai lá pro flautista e fala, não, o flautista fala, eu tiro todos os ratos. Daí o cara paga, ele vai com a flautinha lá e os ratos vão atrás. Ele volta para receber o dinheiro, os caras falam, não vai pagar, ele então tá bom, eu vou tirar as crianças. Ele vai tocando a flauta e tira as crianças, tudo. E daí você vai hoje na cidade de Hamelin, o flautista é o cara, tem parque dele, tem tudo, é o cara. Ouso dizer que o Zumiro ganhando essa proporção que vai ganhar, com tudo documentário, com série, com game, com expedição, cara, o Zumiro vai ficar um dos personagens mais famosos aqui da cidade, um trunfo, um ativo cultural. E ainda mais por ser essa coisa de pirata, tudo. E daí a história ainda começa a crescer mais ainda, cara, que agora, vários historiadores chegaram para mim e falaram, Marcos, porque no livro aqui eu conto toda a história, mas muitos historiadores falaram, Marcos, de onde você tirou essas datas? De onde você tirou essas informações? No final do livro eu mostro os documentos do pirata, mas eu não mostro os documentos inícios. Então eu comecei a escrever um novo livro agora, documental, com toda a minha pesquisa. E eu acabei de escrever o livro, ele acabou de ir pro revisor, 480 páginas, tá uma bíblia, que massa, todas. Que massa. E daí, que legal, eu encontrei agora os netos do cara que fez a primeira expedição pela Ilha Trindade lá, o sobrinho do Edward, que encontrou. E não é que os netos tinham uma pasta de documentos, com documentos antigos do Edward. Nossa, e eu peguei todos esses documentos, escaneei, né, tive que transcrever eles. E olha que interessante. Eu consegui encontrar que naquela época que o Edward estava escrevendo as cartas do Jornal do Brasil, que até ele foi assassinado e a polícia nunca encontrou o criminoso dele, eu descobri uma das cartas que era um colega dele lá, o José Vieira Bastos, que estava ajudando ele a escrever, e esse José Vieira Bastos, eu fui em cima de informações, o cara era um estelionatário, um bandido na época. Foi ele que roubou o roteiro do Tesouro. Então dei até sair uma reportagem na UOL, na Tribuna, historiador desvenda crime ocorrido há 125 anos atrás. E eu botei agora no livro com esses documentos novos. Cara, tá insano. Essa história eu sei que parece assim, até eu não parei de falar aqui, né? Não, mas é uma história incrível, né, cara? Então, e assim, bota Curitiba no centro da maior história de tesouros e piratas do mundo. Porque Sim. O último capitão pirata do século XIX veio se esconder aqui na cidade com documentos que provam a história e deixou o tesouro dele lá escondido na Ilha da Trindade. E hoje, com a tecnologia atual, a gente fizer essa expedição daqui 4 ou 5 anos,
nós vamos encontrar esse tesouro, cara. E é surreal. E esse tesouro, uma grande parte dele, vem da Catedral de Lima. Em 1821, na Revolução Peruana, Lima estava os espanhóis estavam expulsos do Peru. Eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima, cara, as estátuas em ouro maciço, candelabros, grande parte do tesouro do Forte Real São Felipe, botaram num navio. Esse navio ia para a Espanha, cruzou aqui embaixo o Estreito de Magalhães, quando entrou no Atlântico Sul, o bando do Zulmiro, que fazia parte dos Haroldo, capturaram esse navio e esconderam na Ilha da Trindade. Então eu ouso dizer, cara, que é um dos maiores tesouros piratas do mundo. O líder do bando veio se esconder no Pilarzinho há 190 anos atrás, cara, e aqui morou até 1879, morreu com 90 anos. O João Francisco Inglês, o Francis Hodder, o pirata Zulmiro, cara. Um segredo guardado, vai Cara, ser Chaves. Não, vai ser Chaves. E agora vai virar essa coisa de, pô, game, é série, é filme, é livro internacional. Você vê que interessante, o cônsul quer me levar agora, o britânico, no segundo semestre, no começo do ano que vem, para eu palestrar na escola do pirata Zulmiro estudou, que é essa Eton College. Nossa. Que essa escola é a escola mais tradicional. E olha só umas coincidências do destino, né? O pirata Zulmiro falou que nasceu nessa escola, tudo pirata de verdade. Tem aquele romance, que é o Peter Pan, que foi quem escreveu, foi o James Matthew Barrie. Esse cara escreveu em 1904. E ele traz a figura do Capitão Gancho, que é um dos piratas mais famosos, Sim, tal, sim. né? E é um pirata de ficção. Só que ele conta no livro que o Capitão Gancho estudou em Eton College, mas é um pirata de ficção. O Zulmiro é o verdadeiro Capitão Gancho, porque o Zulmiro Não foi baseado, o Capitão Gancho não foi baseado no Zulmiro. Tipo assim, digamos que foi uma coincidência do destino, porque o cara escreveu depois dessa história, ele não sabia. Foi aquela coisa onde a ficção imitou a realidade. Tanto que até tem um jornal em inglês lá, o Daily Mirror, que eles querem fazer uma reportagem, The Real James Hook, o verdadeiro Capitão Gancho, contando a história do pirata curitibano. É inacreditável, né? Mas é uma coisa assim que, tá ligado? E é legal, porque o livro agora, né, ele já entrou agora, é até interessante. Uma coisa que eu escrevi esse livro aqui, quando eu estava escrevendo o livro, o filho do amigo meu, João Guilherme, de 8 anos, falou: tio Juba, né, tio Juliano, eu quero ler teu livro. Eu falei: então deixa eu escrever o livro em português muito simples, que até criança possa entender. E com isso, assim, digamos que eu peguei um efeito colateral, que as crianças começaram a ler, e agora o livro entrou para o conteúdo curricular de todas as escolas municipais de Curitiba. Isso tem que entrar, isso aqui. Cara, aquela coisa que isso é um patrimônio nosso. Obrigado. E vocês vão ler esse exemplar aqui, vocês vão ver que história é envolvente, cativante. Que legal. Henrique, tá aqui nessa câmera aqui, ó. Fecha nessa câmera. Henrique é o cara que cuida aqui pra gente. É o nosso tudo. Nosso tudo aqui. Ganha de chair, né? Um dia O o... cara na cadeira. Chegando a 1000 seguidores, vamos conhecer o Henrique. Se o Henrique quiser, claro. Olha aqui, esse é o livro, gente. Cara, História espetacular. Cara, Consegue ver, Henrique? maneiro, velho. E assim, veja que no livro, nesse livro é muito legal, Consegue pegar, eu Henrique? consegui pegar, olha lá, e botar Esse aqui, ó. E eu botei no livro, tem um mapa do tesouro verdadeiro, e tem o roteiro do Pirata Zulmiro aí. Então você veja na página 127. Na página 127, aí ó, você abriu, nossa, você abriu, aí ó, você abriu o mapa do tesouro, o tesouro daí, ó. Eu tô louco pelo tesouro, por isso que eu tô... Ó, esse que ele tá mostrando aí, olha só. O que ele tá mostrando é um mapa verdadeiro que o pirata Zarolho do Zulmiro entregou na Índia em 1850. Você vê, cara, esse livro tá sensacional o negócio. Eu boto os documentos depois do Zulmiro, boto tudo, existiu. E agora, é claro que eu tô lançando esse novo livro, que vai ser o Tesouro Pirata da Ilha da Trindade, que é um livro mais documental histórico, tudo. Pra mostrar realmente o pessoal, pra academia, de onde que veio essa informação. Porque, cara, digamos assim, a maior lenda urbana de Curitiba, que é a história do pirata, ainda mais com o nome de Zulmiro, e olha que interessante, uma curiosidade. O Zulmiro, o nome dele, quando ele escolheu, Zulmiro é um nome que vem de um radical árabe grego que significa brilhante, sublime ou excelso. Até o nome do pirata, é aquele que se ele procurou o melhor nome. O Zulmiro e tal. E eu lembro que o Edward, ele fica chocado, porque ele fala: cara, o que esse lord inglês faz aqui? Porque o Zulmiro falava grego, latim, francês, alemão, inglês. O cara sabia muito. Também essa escola, de Eton College, eu encontrei o Zulmiro em 1811, 12, 13 e 14. Essa escola é a escola mais forte do mundo. Até nas minhas pesquisas, tem uma frase célebre dessa escola de Eton College, que o Duque de Wellington, que ele comandou os exércitos britânicos e dos aliados na batalha de 1815, que venceu o exército de Napoleão em Waterloo, uma das batalhas mais famosas, que ele venceu a França. E ele fala bem assim: a batalha de Waterloo foi vencida nos campos de jogo de Eton, porque Eton formava os maiores estrategistas militares, religiosos. Percebi. E o Zulmiro, por 4 anos estudando em Eton, tanto que ele falava, cara, que ele navegava com superioridade. Porque quando ele virou um pirata, pouco tempo ele se tornou líder dos piratas. Realmente, o cara era uma cultura superior.
e veio se esconder aqui em Curitiba. Você vê, pegou uma jovem escrava, casou com a escrava, teve filho, tudo, viveu até 90 anos, o que era muito absurdo, né? Até hoje você vive com 90 anos é difícil. Sim. Naquela época, A média de idade era 30 anos. Nossa. O cara viveu até os 90, né? Tudo. Mas é interessante, cara, a história é inacreditável e bota vai dar Curitiba muita assim. coisa, né? Isso aí dá muita coisa. Nossa. O multiverso do Zumiro, né? Multiverso do Zumiro. Multiverso do Zumiro. Pô, até eu tô pensando, depois que acabar esse meu novo livro, publicar, eu vou começar agora um romance tipo um Harry Potter pirata. Meio, claro, baseado em coisas reais. Baseado em fazer o multiverso dele. Mas dando multiverso, a coisa Mas você tem outros livros, né? Sim, eu lancei outro, né? Lancei A Verdadeira Ilha do Tesouro, é esse aqui. Lancei o Infanto Juvenil, As Aventuras do Pirata Zumiro, que é o primeiro lá. E eu fiz um livro antes, que foi o meu primeiro livro, interessante, até um outro assunto, que é O Nascimento do Esporte. Esse que eu queria Que saber. é como eu inventei um esporte no fundo do quintal. É o futsal, cara. Futsal é uma bolinha de crochê recheada com plástico granulado. Até eu não trouxe um aqui agora, né? Eu trouxe coisa do pirata. Mas eu conheci em 1998 na Austrália. Quando eu fiz o intercâmbio na Austrália lá, meu colega de quarto lá no Albergue, era um neozelandês. Quando eu falei que era brasileiro, o cara já começou, pô, futebol, Marcel. E ele tirou do bolso uma bolinha pequenininha, futebag, que eu acho que vocês vão se lembrar. Na década de 80, naquele videogame Master System, tinha o jogo California Games. E o cara chutava uma bolinha lá, era o futebag. Ele trouxe essa bolinha, tipo um saquinho, faz embaixadinha. E eu fiquei surpreso. Nas pracinhas aqui do Paraná tem futebag. O futebag, né? Os caras davam fone e depois futebag. Tem bastante. Tem bastante, né? Aí, esse não, esse é o fute de pé e bag de mala, né? E daí o cara jogando, deu, porra, vou trazer isso pro Brasil. Trouxe a bolinha pro Brasil, só que aqui eu misturei com futevôlei. Eu inventei uma quadra, defini uma quadra de 5 por 10 metros com uma rede de 1,5 metro de altura. E aquela bolinha, o teu objetivo era derrubar no campo adversário. Então disputavam-se 3 sets, até 21 pontos corridos sem vantagem. Você podia dar 2 toques na bolinha, cabeça, o tronco, um futevôlei, e jogava com ela. Eu fiz o primeiro campeonato em 2007, cara, vi que o esporte existia, montei uma associação, depois em 2008 fiz uma federação paranaense, depois criei uma federação catarinense, gaúcha. Em 2012 montei uma confederação brasileira, em 2014 eu consegui oficializar o esporte pelo Ministério dos Esportes. Se tornou o primeiro esporte da história criado no Paraná. O primeiro esporte brasileiro do século XXI. Fez uma cerimônia na Copa do Mundo, saiu até uma reportagem na FIFA, tudo. Virou lei municipal, virou lei estadual. É tipo para que as pessoas saberem, é tipo aquela bolinha que tem nos filmes americanos, que os caras ficam fazendo embaixadinha. Então, essa que é o futebol. Esse é o futebol que tem nos filmes americanos, tem o Zohan lá, tudo, a gente bom de cor. Isso. Esse é o futebol que eu conheci na Austrália. Você adaptou com futebol. Peguei o futebol, botei o futevôlei, quadra pequenininha, até veio a prefeitura construiu quadras públicas no Parque Barigui. Em 2012, a gente fez vários campeonatos, tudo. Claro que agora a pandemia ela pegou bastante, nossa, nós tivemos que parar toda a operação, porque nós não éramos muito em colégios. Mas você vê, mesmo aqui em São José dos Pinhais tem alguns colégios aqui que jogam o futsal na educação física. A gente difundiu bastante, montei até o negócio. Mas não é aquela coisa. Paralelo a isso, eu comecei a mexer com o Pirata Zumiro também. E no final agora, ainda mais assim, no final do ano, lá em 2019, eu vi que o Pirata estava crescendo de uma forma muito grande. Claro que o futsal também é muito legal, eu montei uma associação de crocheteiras que eram senhoras de baixa renda que faziam as bolinhas à mão, tudo, do lado social. O recheio dela era plástico de garrafa PET reciclada, polipropileno, isso daí. Então tinha todo esse aspecto ambiental, social. Mas agora o negócio que, digamos assim, o que mais está me gerando renda, o que eu estou vasculhando é a história do Pirata, porque estavam se abrindo horizontes incríveis, né? Esse futebol você pode jogar uma história assim, tipo, as velhinhas cegas da Lapa estão fazendo as que bolinhas de crochê, olha aí. Que o futsal vai ter uma explosão de volta, porque assim, ano que vem, quando eu for convidado para dar palestra lá em Eton College, eu vou levar umas bolinhas de futsal lá, e eu vou para eles, eu venho que vocês têm aí o equipamento de badminton, que é a mesma rede de badminton. Eu falei, tragam que eu vou mostrar um esporte para vocês, porque olha que interessante, o futebol foi criado lá em Eton College. E eles inventaram, os ingleses trouxeram pra cá. Sim. E quando você vai fazer o inverso. Agora eu quero fazer um esporte que eu criei aqui, ó, um esporte. E eu tenho certeza, cara, na hora de eu mostrar alguma coisa dos caras jogando em Eton College, o futsal, eu desenvolvi uma metodologia ainda, porque o esporte oficial você joga tipo futevôlei. É difícil até dominar a bolinha, mas se você começa a jogar ele, feito uma peteca com a mão. Então desenvolve coordenação motora, então começa no começo com a mão, depois vai aos pouquinhos com o pé, recebe com a mão, passa com o pé. Então tem uma progressão pedagógica, é bem legal. Mas se você joga no pé do Ronaldinho Gaúcho, ele faz de primeira. Ele faz miséria, daí é o contrário. Tudo. Tem até uns videozinhos daquele cabra Falcão, campeão de futsal, ele brincando com o futsal e tudo, certinho. Mas eu imagino que assim,
o futsal que tem essa possibilidade de crescer, explosão, a hora que eu botar então calma já essa coisa de, já que vocês trouxeram futebol, Estamos trazendo aqui. Tô trazendo um futebol, e os caras jogando ali, cara, aquela coisa explosiva. Por favor, coloca isso aqui na Olimpíadas. Por favor, daqui a pouco chega nas Olimpíadas. Mas o grande lance mesmo, assim, pessoal, que o que eu tô vendo que, digamos, que brilha no ouro, que eu tô vendo todo esse mercado gigante que tá se abrindo, é o Pirata Zumiro. A história do Pirata Zumiro, cara, maravilhosa. E daí a gente nunca imaginava uma história assim. Mas imagine, aqui no nosso quintal. E assim, o Paraná, ele é tão interessante, até contar para os nossos telespectadores, que ele é digamos, o estado pirata do Brasil. Por quê? Porque o último capitão pirata do mundo, do século XIX, veio se esconder aqui no Paraná. Até os livros de história, eles falam que o último pirata do mundo foi enforcado no ano de 1835 em Boston, nos Estados Unidos. Um pirata espanhol chamado Dom Pedro Gilberto. Com essa descoberta, nós pegamos o troféu e falamos, o último pirata... Não, foi o nosso aqui. O Pilarzinho morreu em 1879 em Curitiba aqui. E roubaram o celular dele ainda. E daí... Tem também no nosso litoral, ali em Paranaguá, na frente da Baía da Cotinga, um navio pirata francês chamado Bolorô, que foi afundado em 1718. Eles tentaram fazer uma expedição no ano de 1869, pegaram com draga, tudo que tem aquela baía lamacenta, e o calado lá são uns 25 metros, mas eles tiraram os canhões, tiraram até uma moeda de ouro que está no Instituto Geográfico, tiraram ali, e o cofre do navio com 250 quilos de ouro está ainda no fundo da baía. Tá aqui, então, no Paraná é tão pirata. E muito mais próximo. Tem um navio pirata que foi fundado no nosso litoral. E um capitão pirata veio do capital do estado, o cara Paraná, entendeu? P, né? Começa com P. É um estado pirata, né? A Rússia brasileira, né? Cara, a gente tem coisa muito rica aqui, né? É sensacional, né? A gente tem uma história muito rica. Se a gente estudar a história do Paraná, a gente vai descobrir muita coisa. A Ilha do Mel, se você olha aqueles negócios... Um patrimônio. É um patrimônio cultural lindo. Mas me diga uma coisa, Marcos, assim, uma dúvida que eu tenho, assim, que é curioso, assim, cara, isso envolveu uma pesquisa gigantesca, assim, sabe? Então, imagina assim, levou alguns anos para você... Marcão, eu não consigo achar o pessoal que estudei no segundo grau. No Facebook, no Instagram, eu não acho. Imagine, o cara achou o cara em 1700, 1800. Essas descobertas, eu fico brincando até assim, que a gente encontrar documentos de 20 anos atrás é difícil, de 50 anos, cara, eu fui muito fundo, eu fui vasculhando documentos de 100, 150, 200 anos atrás. Igual eu falei, essa pesquisa, levou quantos anos? Eu tô indo agora para 18 anos de pesquisa. Nossa! Praticamente eu fico brincando que eu não tenho filhos, o Zumiro praticamente tem um filho meu. Agora você tá colhendo frutos. Tô colhendo frutos. E tem até agora, digamos assim, um lado B dessa história, porque assim, claro que essa coisa de pirata, quem entra fala, não mexo com energia de pirata, eu brinco assim, não vai em busca de um tesouro pirata sem autorização deles. Então, que interessante, eu lembro que eu tive um sonho, isso no ano de 2011, eu sonhei que eu estava nos túneis lá de Curitiba escavando e no meio do sonho teve um desmoronamento e alguém morreu e eu fiquei meio apavorado e no sonho veio a energia do Zumiro e ele falou bem assim, não vai em busca do meu tesouro sem me pagar um tributo. E eu prometi para ele no sonho, eu falei, cara, eu vou te fazer um livro infanto-juvenil. Fiz assim no sonho, e um dia eu estava lá em casa, fazendo uma coisa interessante, a gente estava num jantar lá em casa, minha mãe falou, Juliano, vai vir um casal de amigos meus aqui, por favor, esteja em casa, que tua irmã também vai estar. E eu entrei, ela falou, inclusive o casal, a mulher, ela é uma médium muito forte e tudo. E no meio do jantar, nós batendo papo, e ela começou a falar, e ela, Marcos, eu comecei a contar a história do pirata. Eu, não, porque realmente, olha só, inclusive eu sonhei com o pirata e prometi pra ele. E cara, eu lembro que tava a janela aberta e deu aquele vento e minha mãe começou a se afogar. Minha mãe começou do nada. Daqui a pouco minha irmã começou a se afogar, do nada. Daí ela olhou pra mim e falou, Marcos, sabe quem tá aqui, né? Ele falou, inclusive ele tá pedindo um livro pra ele. Ela falou, não vai em busca dele. Não, pode falar que ele vai ganhar o livro dele. Eu lembro dessa cena e tal. E daí, cara, eu fiz o livro, tal, publiquei o livro lá no Infanto Juvenil. Até eu lembro que no dia que eu ia lançar na Gibiteca, tal, eu fui lá no Bosque Gutierrez, botei umas velas, fiz o pagamento pro Zumiro. Sim. E daí o negócio começou a andar, cara, começaram a abrir portas. E quando eu tava pra escrever esse livro aqui que eu tava levantando, eu tive de volta um desses outros sonhos com ele. Loucura, sonhei que eu tava numa mesa redonda, eram vários piratas na mesa redonda, e os piratas estavam meio com uma cara de mal que eu ia revelar o segredo. Cara, o Zumiro estava do meu lado, eu lembro que eu não vi ele levantou, o cara é gigante, costa grande, ele bateu na mesa, deu um esporro nos piratas e falou, Marcos está autorizado. E lembro que no sonho ele me deu um anel com esmeralda, um anel de ouro. E ele botou, deu no ar, eu acordei. Daí, cara, eu lembro que uma semana depois entrou essa minha sócia falando, Marcos, eu quero investir nessa história, e ela botou uma grana. Literalmente abriu os caminhos. Na hora eu peguei a grana e fiz um anel com esmeralda. E daí, cara, eu comecei a escrever o livro, e assim, quando eu estava escrevendo esse livro, uma coisa interessante, que eu escrevia, eu gosto de escrever no papel, né? Eu escrevia com lápis, tal, e depois eu escrevi no computador.
E vários momentos lá, cara, foi uma época que eu começava a apagar a luz direto no meu escritório lá da 15 e ficava eu e minha gata, uma gata preta com o nome Zulmira também ali que tinha. Não tinha como ser outro nome. Era, na verdade, um gato preto que apareceu, que a gente apelidou de Zulmiro. E tipo, o gato, só que ele era gato de rua, não deixava fazer carinho, daqui a pouco começou a engordar e a gente disse, gata é gata, tava grávida. Daí virou Zulmiro, virou Zulmira. E ela ficava comigo e as velas. E eu tinha vários momentos eu não sentia, cara, que o papel deslizava. E eu, Você psicografando o livro. E daí uma coisa interessante. Quando, em 2020, no início de 2020, veio um casal aqui, que é um casal de youtubers muito famosos, chamados Caça-Fantasmas do Brasil. É o maior casal de pesquisadores do paranormal, assim, tudo. O João e a Rosa, tem um canal gigante aí com 300 mil pessoas lá, tudo. E eles foram fazer uma entrevista comigo. E a Rosa pegou aqui, Marcos, ela começou a sentir energia, daí ela pegou aquele aparelhinho, que é um aparelhinho que mede um espectrômetro, e ela abriu o livro e falou, Marcos, tá pitando no livro. Eu falei, nossa, eu nunca vi isso aqui pitar no papel. Daí, sem querer, ela abriu assim, coincidência, e ela abre bem no roteiro do Pirata Zulmiro. E quando ela bate o negócio faz prega! Eu falei, só as palavras do pirata. Daí ela falou, Marcos, esse livro tem energia. Eu contei pra ela, falei, realmente, eu escrevi esse livro. E várias coisas que, uma coisa assim que foram surreais, depois que eu publiquei o livro, eu fui encontrando esses documentos com a família, e os documentos foram comprovando o que tá aqui. Eu fiquei pra ver, nossa, de onde é que eu tirei essas informações? Porque assim, digamos assim, esse livro aqui, ele é 90% realidade, só que 10%, digamos que é um cimento criativo para conectar as histórias, que é alguma coisa. E cara, tem várias informações que estão no livro que eu não tinha, que eu só fui saber depois comprovar. Então assim, digamos assim, tem muita energia essa coisa. Daí hoje até um brinco que o Zulmiro virou meu brother, porque eu comecei a encontrar os parentes dele, encontrei aqui, encontrei documento, encontrei tudo. E agora eu encontrei um último documento final que estava com a família lá do neto do cara que fez a primeira expedição, mostrando todos os piratas que escondiam o tesouro antes do Zulmiro na Ilha da Trindade. Era o Pedro Maneto, o Macuelo peruano, o Gregório Madrileno, tal, e ele conta toda a história, que inclusive o Zulmiro salvou a vida do José Sancho no Uruguai, por isso que o José Sancho contou para ele a história do tesouro da Trindade. É surreal, meus amigos. É surreal, aí. Você viu? Eu abri o livro direto. Você não, na página do pirata. E essa era a surpresa, o Zulmiro pode entrar. Não, mentira. O cara apaga toda a luz aqui. Pode entrar, Zulmiro. Daqui a pouco o cara pega uma coisinha, faz aqueles fake, aquelas coisas assim. E esse livro aqui compra onde agora? Então, ó, que legal, esse livro tem pra vender, pessoal, nas livrarias Curitiba. Você entra na internet, digita, ele custa R$40, tem nas livrarias Curitiba. Ou também, se quiser, alguém quiser, pode entrar em contato comigo, tem no meu Instagram, né, MarcosJuliano77, ou Pirata Zulmiro, ou Facebook, tudo. Eu também vendo por R$40 e mando com dedicatória e tudo mais. Mas assim, pessoal, é um livro que, esse aqui vai ter dedicatória. Esse é pra vocês, eu faço dedicatória, com certeza, eu faço dedicatórias aí, ó. A gente tava pensando em fazer um sorteio no Instagram com esse livro, mas eu vou dar uma lida antes. Exatamente. Não, vamos fazer o sorteio esse livro. Vale a pena, pessoal. A gente ia fazer quinta-feira, eu acho que eu vou jogar pra outra semana. Pois, assim que deve ficar Vou curioso. jogar pra outra semana, porque, cara, que história. Massa, velho. Que história, né? Me diga uma coisa, Marcos, uma outra dúvida que eu tenho, assim. Imagine que eu sentimento, pô, vamos fazer uma expedição lá pra ilha. Pra Trindade, Isso. E a gente encontra o tesouro. Esse tesouro, eu imagino que você tem que prestar contas, você tem que prestar contas pra alguém, né? Como é que Olha funciona só, isso? hoje em dia até existe uma legislação chamada Legislação do Achado do Tesouro, uma lei criada em 2002, que fala assim, se você encontrar um tesouro no terreno teu, é tudo teu. Que antigamente, antes de 2002, era meio que xarope, que era aquela coisa que tudo que estava no subsolo da União, então o pessoal não declarava, desde aquela lei da década de Vargas, o petróleo é nosso. Daí com essa lei hoje, tudo que encontrar é teu. Mas como a Ilha da Trindade é uma ilha que pertence à União, tudo, negócio, o que encontrar do tesouro, vai tudo pro museu. Até eu fico brincando também, uma coisa interessante assim, pessoal, que digamos, ouro pirata é um ouro que teve muito sangue derramado. Então sabe aquela coisa assim, e até a gente fica vendo muito esses romances, tudo, essas coisas das joias amaldiçoadas, como pele. Então eu falo assim, até eu fico brincando, não coloque a mão em ouro pirata, cara. Que sabe uma coisa? Eu quando das palestras, nos colégios, os pequenininhos ficam alucinados, né? Eu quero tesouro. Eu falo, não, ouro tesouro, eles não entendem. Mas professor, o que é uma amaldiçoada? Eu falei, ó, primeira coisa, tu não tem bichinho, começa a morrer os bichinhos. Depois pega fogo na casa, daí você cai e quebra a perna. Não, eu não quero tesouro. Eu falei, vai tudo pro museu. O museu fica ali, o museu como se fosse uma lavanderia espiritual. Ah, deixa ali o negócio. Mas claro, aquela coisa que se eu quisesse, a pessoa quisesse, ela fosse fazer, digamos, uma prospecção em algum lugar, ela pega a autorização de quem é dono do terreno, faz um contrato no cartório falando, ó, o que eu encontrar, metade é teu e metade é meu. A gente consegue regularizar com essa lei do achado do tesouro, é possível. Mas hoje a expedição, quando for feita lá, como está em território que é patrimônio da União, vai envolver IFAM, toda essa coisa, vai tudo para o museu. Até você ver o projeto que a gente está oferecendo para a Marinha. Com essa minha filiação ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
no segundo semestre, tem essa reunião com a Marinha, que é uma base lá em Niterói, que cuida da Ilha da Trindade. Nós vamos fazer a expedição, eu vou doar uma estação de pesquisa nova para a Marinha, que hoje lá numa ilha, até um amigo meu, tinha um professor amigo meu que foi para a Ilha da Trindade em 2018 e tirou até fotos do desmoronamento. Até no final do livro aqui tem uma foto do desmoronamento, ele apontando ao desmoronamento. E ele falou que hoje lá, Marcos, ainda é uma base que tem que descarregar óleo diesel para o gerador, para a eletricidade. Então nós vamos doar uma estação de pesquisa, tudo muito sustentável, com painéis solares, tudo. Vamos escanear a Ilha da Trindade inteira com a tecnologia atual. O que encontrar vai para os museus, vai para o Museu Nacional, a parte do Museu Paranaense, tudo certinho. Uma situação ganha-ganha. Só que claro que, quando eles falam assim, Marcos, é a riqueza. Eu falei, cara, a riqueza é essa história. Tipo assim, se eu vier fechar um contrato com o isso aqui, até eu falo, se eu fechar esse contrato com essa empresa de videogame, cara, é algumas dezenas de milhões de dólares. É um dinheiro que, meu Deus, aposentadoria, é tudo fechando comigo o negócio. Então, e fora a marca, essa coisa, eu dei uma palestra agora no final do ano, no fechamento do consulado britânico, eu dei lá na Casa Lide Paraná. O Lide é dos empresários, 50% do PIB paranaense. Então tava lá o CEO da Jasmine, do Positivo, só os pica grossa, né? Cara, os senhores ficaram alucinados. Daí um senhor já vieram pra mim, Marcos, você quer investidor? Eu, opa, me interessa. Então já tem uns investidores querendo. Fala pra ele porque que também quer. a gente traduziu o livro em inglês. E agora nós vamos começar agora a tradução do livro pro mandarim. Pra lançar na China. Um amigo meu mora na China, que mora no exterior, e ele falou, Marcos, os caras estão alucinados por história de pirata aqui na China, ainda mais história de fora. Ele falou, cara, aqui o mercado é coisa de milhão. Então nós vamos começar a transição pro mandarim, cara, para lançar na China, eu acredito, no segundo semestre, cara. E daí agora, você vê, eu fui convidado para palestrar nesse museu de Cleveland, Ohio. A reitora do museu ficou sabendo meu livro, leu em inglês, ficou impressionada que a última expedição em 1926 foi no museu de Cleveland. Eles têm ali, tem o capitão George Flynn Simons. E daí, claro, quando começar essa coisa, sair as reportagens internacionais, vai explodir essa história. Daí, cara, e daí, por consequência aqui também, vários programas de televisão, tudo certinho, saindo. E agora o documentário vai ajudar, porque o documentário está com 52 minutos e está sensacional. O documentário sai em abril. O documentário ele vai estrear agora, a gente vai fechar essa data semana que vem. Se não me engano, vai ser na semana do dia 14 ao dia 17 de março. Então, eu convido vocês. Vai ser ali a exibição pública, no Cine Passeio, ali no centro da Curitiba. Eles vão exibir nas duas salas, aí lotando, a galera vamos fazer mais outra sessão. Mas eu convido, faço questão de convidar vocês. Galera, você vê? E tá sensacional, porque manda mensagem que eu vou. Tá os netos do Edward que a gente pegou, os bisnetos do Pirata, o prefeito Rafael Greco, o cônsul britânico, a menina do cemitério, o professor que foi pra Ilha da Trindade, tudo. Todos fizeram parte da história, cara. E tá sensacional. A gente fez um livro, uma edição, fizemos uma coisa fantástica. Quem assiste vai sair embasbacado, aquela coisa de falar, cara, pega a pá e vamos pra Ilha da Trindade. Até o interessante que a ilha tá longe, que se fosse uma Ilha do Mel, bora, galera, tava todo mundo. Furacão o negócio, partiu Ilha do Mel, cara, o negócio. É uma história linda, né? Sensacional, Sensacional, cara. Isso aí vira livro, virou livro, vai virar filme. Virou um multiverso, né? Vai virar um multiverso do multiverso. Cara, quando estourar, vai ser lindo. Então em abril sai o documentário Em março sai o documentário, aqui a gente vai estrear. Vou até fazer o convite pra vocês. Até quem sabe a gente possa marcar mais pra frente, vem aqui, traga, conta a história, tudo, né? Convidando os telespectadores. Aí daí em março sai aqui, estrear em Curitiba. E em abril nós vamos exibir lá na sede do Consulado Geral em São Paulo, que é um prédio que é uma quadra inteira, que é a sede da BBC, da cultura inglesa, no auditório. Vai ser legal, porque a BBC vai fazer uma reportagem. E uma coisa interessante, o consulado, ele, tá me dando um total apoio, né? Porque faz parte da história até. E ele falou assim, Marcos, tem uma revista que é a revista mais antiga de história do Reino Unido, uma revista de 1774, imagine, que é British History. Ele falou, Marcos, nós vamos ver se nós engatilhamos e conseguimos fazer uma reportagem tua nessa revista. Nossa. Ele falou, saiu nessa revista, se prepare para você vir palestrar aqui pra rainha. Ele falou, é história, ele falou, negócio. E é legal porque essa história, vocês vão ver, ela se desenvolveu de forma muito grande. Quando aquele pirata russo, Zaruri, entregou o mapa em 1850 pro capitão inglês, eles fazem uma expedição em 1880, 85, 89, a Inglaterra invade a Ilha da Trindade, então ela se desenvolveu de forma muito grande. A Inglaterra acreditava nesse tesouro, e a gente com a história aqui ficava... É que sabe que essa história do inglês. Eu ia falar assim, pra inglês ver, né, isso daí. Essa história do inglês. Achava que ele quer, né? É que assim, essa coisa que ela passa-se tanto tempo que eu comecei a perceber que as pessoas que entendiam da história, elas vão morrendo, então não vai tendo mais aquela coisa. Então você vê os escritores, quando esse Cid de Stefani, esse velho que fez a reportagem,
Ele renegava a história, ele era o último cara que conhecia os documentos, ele tal. E também o problema é que a gente não tinha documentos para provar. Uma coisa grande que deu, assim, digamos, um embasamento para essa história foram esses documentos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, esses bancos de jornais antigos. Não só aqui, como tem o banco de jornais da Biblioteca do Reino Unido, da Biblioteca do Congresso Norte-Americano. Tem esses jornais antigos que você vê que a história é verdadeira, que aconteceu, desenvolveu-se uma história. Quando você tem esses jornais, eu achava que eu realmente no coração, eu achava que essa coisa do Pirata Zumbi era uma viagem na maionese absurda. Eu, pirata, moro em Curitiba. Só que daí eu comecei a vasculhar e vi, cara, é a história mãe de pirataria. Até, os grandes romances do nosso ocidente. Primeiro, é o Conde do Monte Cristo, que é escrito pelo Alexandre Dumas em 1844. Ele fala da ilha de Monte Cristo, que é essa ilha do tesouro. Olha que interessante. Quando o Peru lá, os espanhóis foram expulsos do Peru, quem chegou no Peru foi o general José Martim, que libertou o Peru. Ele que liberou que o tesouro de Lima fosse saído, e daí os piratas capturaram esse navio com esse tesouro. E daí essa história chegou de volta lá na colônia, os caras falaram para o José Martim, putz, os piratas capturaram, daí os espanhóis capturaram os piratas, levaram lá para Havana, o Zarolho fugiu, mas o bando foi torturado lá na Fortaleza São Carlos de La Cabanha, e o bando confirmou assim, nós escondemos o tesouro numa ilha deserta no meio do oceano. Não falaram qual ilha. Mas eles sabiam. E essa história chegou no José Martim. Eles falaram, sabe aquele tesouro que você liberou? Os piratas esconderam numa ilha deserta no meio do oceano. Daí o general José Martim, no final da vida dele, em 1879, foi se exilar na França, na casa de um banqueiro que era brother do Alexandre Dumas. E ele contou essa história. E o Alexandre Dumas, uma ilha deserta com tesouro. Ele botou no Conde do Monte Cristo. Daí o outro livro, que é o livro A Ilha do Tesouro, que é baseado no livro, que é o do escritor Robert Louis Stevenson, um escocês, que foi lançado em 1883, que é um livro que traz essa história de um tesouro pirata numa ilha deserta, com um mapa de um pirata. A primeira página do romance é um velho pirata que tinha uma cicatriz no rosto, que chega numa taverna, só que ele morre por um derrame e encontra no baú dele o mapa pirata. É a história do Zarolho. O Zarolho estava no navio, ele passa mal lá na Índia, é internado no hospital, ele conta a história, entrega o mapa do tesouro e ele morre. Então o Robert Stevenson se apropriou dessa história. E daí o Peter Pan, que eu contei pra vocês que o Capitão Gancho estudou em Eton College. E mais próximo da gente, na década de 80, o filme Goonies. É um clássico. O Pirata Willy Caolho é o Pirata Zarolho, do mapa do pirata, do tesouro, que é o Willy One Eye, que é Zarolho. Quer dizer, o Zarolho tem mais história do que o do cara que foi mais conhecido. Tudo. Então você vê, mas são as referências, todas as referências do mundo ocidental. Conde do Monte Cristo, Ilha do Tesouro, Peter Pan, Goonies, são todos baseados na história na qual o líder do bando veio se esconder em Curitiba há 190 anos. Então na hora de começar a contar a história do Zumiro. A história do Zumiro explodir. Não. E virar filmes, e virar... Então, e agora, porque o Zarolho agora já ganhou todo esse crédito, né? Agora o Tesouro, o Willy Caolho e tal. Agora que o Zumiro vai entrar, eu ouso dizer, realmente, ainda mais agora com essas coisas que você falou, os streamings, né? Seja Netflix, Amazon, Disney, HBO Max, todo mundo entrando. Cara, 2 toques para essa história crescer e nós vamos ver qual é o streaming que vai contar essa história em série. O documentário do History Channel, que vai ser esse documentário com essa pegada histórica, negócio. O game do Pirata Zumiro, que vai ser uma coisa insana, né? Hoje em dia os games estão muito evoluídos, né? Eles já até tem uma inteligência artificial ali dentro. Porque realmente, imagina, para nós esconder um convite desses dentro do game, vai ser aquela coisa que vai mexer com o mundo inteiro. O pessoal, essa minha sócia, quando foi lá para os Estados Unidos, ela contou, ela falou, Marcos, quando a gente conseguir autorização da Marinha, no meio do ano a Marinha falar, ok, mas claro que toda essa expedição vai ser com dinheiro, sem dinheiro público, vai ser com dinheiro privado. Então, a Marinha deu ok, beleza, você quer fazer uma expedição em 2025, 2026? Pode fazer. Nós vamos imediatamente lá no Vale do Silício. No Vale do Silício tem uns teatros, anfiteatros, onde nós vamos reunir vários produtores e eu vou contar todo o projeto e falar, pessoal, nós vamos estar por 15 dias aqui, da agenda aqui com a secretária, faça uma melhor proposta. Porque daí, para desenvolver um game desse, vai demorar seus 3 anos. Mas lançando, digamos, 1 ano e meio, 1 ano antes da expedição, imagine o furor que não vai causar. Todo mundo até fica brincando. Fazer tudo ao mesmo tempo, sem muitas mães vão me amaldiçoar. Os piadas não vão mais largar. E é engraçado que eles, eu dei essa palestra lá nessa Casa Líder, para os empresários, tudo. E eu lembro que um dos caras lá, os diretores, só os caras lembram, a gente 50 do PIB paranaense. E o cara ficou tão alucinado quando eu falei, quem quer ir pra expedição? Mas uns 10 levantaram a mãozinha. Eu falei do game, o cara, eu vou botar meu filho pra jogar esse game dia e noite, nós vamos encontrar esse convite. Pesado, vai virar tudo pirata. E eu falei, quem ganhou o convite é que nem eu vou estar vai vir direito ao acompanhante. Os caras estão tudo alucinados, porque essa coisa de pirata, de caça ao tesouro, mexe demais com a fantasia. A gente brinca desde pequeno com essa coisa. Mas você vê, eu dei uma palestra no colégio municipal e daí a professora no dia falou, Marcos, a molecada tá alucinada escavando o colégio inteiro. Ele começa a achar que o tesouro tá aqui e tal, esburacaram todo o negócio lá, atendindo eles assim e tal, achando. Eu falei, Marcos, a fantasia que se mexeu. E muito legal, cara, eu recebi mais de umas dezenas de recados de pais
me agradecendo por ter despertado a vontade da leitura nos filhos. Sim, Hoje em dia nós temos hoje essa tecnologia, não tá muito assim... Afasta um pouco a leitura. Tá, afasta, a galera não tá... Então, cara, o que tem de pai que falou, nossa, Marcos, gratidão, porque você despertou a vontade, eu nunca vi meu filho louco por ler um livro. Eu me lembro que uma vez eu lancei um livro no Colégio Bom Jesus, e no outro dia, lá, depois da minha palestra, eu fui lá e fiz os autógrafos. E um pai que é escritor, ele fez questão de eu vir pessoalmente, porque eu queria que despertou a vontade de ler meu filho. Meu filho nunca quis ler. Parabéns, eu sou escritor, eu, pô, que legal, darará. Mas eu fiquei vendo, cara, que é uma coisa interessante, assim, você mexe com essa coisa, você incentiva. E no livro eu trago várias coisas interessantes que eles mostram aqui, a independência do Brasil, a proclamação da República, tem uma história interessante, que durante a terceira expedição inglesa, o negócio, ele entrou ali em 1889, o cara faz o porto de Salvador como base. Ele sai de Salvador, quando ele volta para Salvador tem outra bandeira, o que aconteceu? Os caras, teve uma revolução no Brasil aqui no dia 15, 2 dias depois que eles saíram. Eles saíram no dia 13 de novembro de 1889 do Porto de Salvador e foram para Ilha da Trindade. Eles ficam cavando, acabam os mantimentos, os caras voltam para Salvador, quando eles voltam tem outra bandeira, tem tudo, os caras, teve uma revolução aqui, que foi a proclamação da República, né, que era um golpe militar. É interessante que envolve essas coisas, ciclo da erva mate, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E daí você envolve toda a história do Brasil, toda a história do Paraná. E você ensinar para um professor do Colégio Bom Jesus, falou, Marcos, é fantástico, a gente consegue contar a história com um livro por cima disso aqui, e isso ajuda para as crianças entenderem. Então, cara, eu imagino, cara, que futuramente, agora esse livro com certeza também vai entrar na grade curricular das escolas estaduais do Paraná, ali do 5º, 6º ano, as municipais já entraram, tudo. E agora, com essa explosão que vai dar agora esse ano, com documentário, com tudo, com esse livro novo que eu estou fazendo, pessoal, modéstia à parte, sabe aquela coisa que eu... Claro, que todo filho, todo livro é um filho que a gente solta, né? No caso, eu já tenho esses filhos aí que estão aqui. Mas agora esse novo é o supra-sumo, até, cara, tá com uma bíblia, 480 páginas, tudo. Eu tô pegando a capa, vai ser uma bandeira pirata, e daí as letras vão ser em dourado, tudo. Sabe aquela coisa de ser o livrão? Sensacional. O novo Harry Potter. Não Harry Potter. Vai explodir como o novo Harry Potter. E eu vou fazer ainda, cara, mas além depois... Qual que é a chance de você voltar e falar sobre esse novo livro? Olha que legal, a gente podia marcar até, pessoal, claro, agora, ali, eu acredito que por abril, eu vou estar lançando esse novo livro no final de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ali, soltando, quando tiver com o novo livro, eu posso vir aqui contar, cara, eu até trago um exemplar aqui no podcast, tudo certinho, e vai estar um documentário bombando, tudo certinho, vocês vão ver, cara, como vai crescer o negócio. Faço questão de voltar aí, pessoal, contar essa história. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra, cara. Pra gente já quase finalizar, a gente tem... Eu queria fazer só uma pergunta, que eu fiquei até curioso aqui com o Marcos. Por favor. Mas focar nessa questão profissional tua, assim, porque eu sou professor, né? Eu lido muito com alunos, assim, de vestibular, que estão decidindo a profissão e tal, e eu achei muito interessante que você tem uma formação, você fez economia, você fez jornalismo, mas acabou indo mais para a parte de história, história regional ainda, que é mais nichado ainda, né? E, cara, você se encontrou ali, a gente vê o brilho no teu olhar, se você falando assim, nisso, né? Você não viu do meu? Falando do meu estado, de Curitiba, Ninguém tá diferente pra mim aqui. Cara, eu tô assim, ó. Eu não sei se o Henrique pegou, eu tô assim, ó. Pô, essa história. O que você poderia dizer para os jovens que às vezes estão com dúvidas assim em relação à questão profissional, assim, o que você diria, tipo, o que você traria de conselho para eles? Olha, assim, eu achei o muito conselho que eu dou interessante. é aquela coisa que você falou, que você abriu o podcast aqui, que eu falo pro pessoal, que até você falou assim, o que mexia com você quando você era criança? Quando várias pessoas perguntam, mas Marcos, não sei o que eu quero da vida, que tem pessoas que tentam fazer alguma coisa, não segue, quer mudar. Eu falei, cara, tenta retornar naquela fase dos 6, 7, 8 anos e lembra o que mexia contigo. O que você fantasiava em ser, tudo. Eu brincava, sabe? Eu brincava de Indiana Jones. O meu sonho era tudo. Então hoje eu estou realizado, claro, porque eu estou mexendo, estou conseguindo até pagar minhas contas, o livro, o negócio está se abrindo. Então eu estou realizado. Mas também é aquela coisa, digamos, eu tive que trilhar essa coisa, né? Eu trabalhei muito tempo com economia, né? Com perícia judicial, toda essa parte, jornalismo, fui empresário também, já tive um restaurante, fui cozinheiro, tudo. Eu fiz uma cena grande. Mas com as pessoas que estão pensando assim, o que ele quer fazer, porque hoje em dia tem tanta coisa que a pessoa não sabe o que fazer. É o que eu falo. Vasculha, volta aos 7, 8 anos e lembra o que te deixava feliz, o que te fazia sonhar. Porque é ali que está, eu acredito, a bússola. E a pessoa fala assim, pô, eu gostava de ser veterinário, mexer, então o cara vai em cima. Ou então eu gostava de sonhar que era alguma coisa. Ali que está o negócio. Eu acho que grande parte da nossa jornada está nessa parte quando a gente está formando, que até os 7 anos é onde muda a personalidade. Então ali nos 7, 8 anos eu acredito que é uma chave muito grande para o ser humano ver qual que é o propósito dele. Se ele correndo atrás, e claro, é aquela coisa que a gente fala pro pessoal, né? A gente tem que pagar nossas contas, então muitas das pessoas a gente vai ter que arranjar um trabalho, tem que sustentar,
Mas você tendo esse trabalho, essa sustentação, e você ter um espacinho que você dedica teu sonho, aos pouquinhos, que nem agora, pessoal, contando essa história do zumbi, claro, resumindo, quem olha pensa, pô, mas é que nem você falou ali, professor Daniel, foram 18 anos de pesquisa. E uma coisa interessante que ele me deu uma dica é assim, pessoal, para saber jogar o jogo do longo prazo. O jogo do longo prazo, que geralmente quando a gente monta alguma coisa, um projeto, a gente pensa, não, cara, a gente quer sucesso. Eu falo, cara, não vai ter, vocês vão ter que ralar por menos 1 ano, 2 anos, é pouquinho. O sucesso ele ocorre ali tijolo por tijolo, cara. Então isso que eu dou a dica. Você saber ali olhar nos 7, 8 anos ali tá a magia do propósito e saber do jogo do longo prazo. Porque quando a gente é jovem, a gente quer muito imediatista. Tinha tudo pra amanhã, não, cara, eu quero blá 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 blá. Se não tivesse a paciência dessa história do pirata, de ir atrás aos pouquinhos, não, 18 anos. 18 anos. Agora ele tá pegando a maioridade, ele tá entrando agora. Ele tá entrando, até esse novo livro coroa-se a maioridade do zumbi. Agora ele pode beber um. Agora, até tem uma bebida que até assim, pessoal, faço questão de convidar vocês que nós vamos servir lá no dia do lançamento, que é o grog. O grog é a bebida pirata, até essa coisa que a gente fala, olha o que é o grog. O grog ele é rum, suco de limão, água e açúcar, que os caras davam pros piratas, que assim, que é até interessante que ele começou, que foi um almirante inglês chamado Grog no nome, porque eles davam antes rum pros marujos, então não tinha só ração. Só que daí eles falaram, cara, vamos começar a botar um pouco de água e batizar o rum dos marujos, porque daí sobra mais, né, negócio. Mas daí também ficou intragável, os caras misturam um suco de limão a lima, porque dentro dos navios era o escorbuto, né, tudo, a limão, e um pouco de açúcar. E os piratas sempre tomavam grog, então a gente vai fazer um barrilzinho lá no dia e servir lá porçãozinhas, quem quer provar o drink pirata, que é o grog. Você faz com açúcar melaço, xarope de açúcar melaço, rum, água e gelo para dar aquela quebrada. Até que não deixa de ser uma caipirinha, né? Um popular caipirinha. Mas nós vamos fazer esse grog, sim, tudo. E os piratas sempre fazem assim, né, cara? Os piratas, assim, até no livro eu boto ali, uma hora que a turma fala assim, mas os piratas, claro, e o Zumbi ele conta que o Zumbi, digamos que ele se redimiu, porque ele fala, ó, quando eu fui jovem eu fui malvado mesmo, cara. Eram assassinatos de tripulações inteiras. Eu peguei uma reportagem desse novo livro que eu boto, que é de 1824, que os piratas ali, eles atacaram um navio ali que era na área de Cuba, que até é meio apavorante, assim, os caras estavam andando no navio, o navio foi lá, um dos piratas se atravessou eles, os piratas pegaram o barquinho e subiram no barco. Daí quando o cara subiu no barco, o cachorro do barco foi em cima do pirata, o pirata já matou o cachorro. Daí o capitão falou, porra, matou meu cachorro! Daí o pirata falou, vou fazer o mesmo com você, seu desgraçado. Foi, deu 3 facadas no cara. E o cara caiu no mar e saiu nadando, e o pirata pegou o mosquetão e deu um tiro no ombro do cara, e o cara continuou nadando. E o pirata, não, pegou o barco, foi em busca do cara, pegou a cabeça do cara, levou ele no burado do barco, passou-lhe a faca, e voltaram pro navio e mataram todo mundo. Cara, o pirata era um... louco, né? Era um maluco, né, cara? Os caras parece a briga dos bar lá perto. É aquela briga que aquele barco que você entra lá, que os caras te revistam, e quando nada pega uma faca e entra, tá ligado? Você é o único que não tá armado. Você não tá armado aqui, ó, ganha um estilete e tal. Então a gente brinca assim, que brinca falando, mas é interessante porque é a história nossa, né, todas, coisas. Essa coisa de navio pirata, de onde que vem isso que eles faziam? Quando uma coisa que era a tradição dos capitães na época, os oficiais, eles pegavam barcos piratas, eles enforcavam os piratas na própria mastro do navio. E eles afundavam o barco. Era uma cena meio tenebrosa, o barquinho afundando, aqueles corpinhos pendurados, tudo enforcado. E daí que vem essa história do barco pirata, porque daí o que acontecia que era raramente, de vez em quando, cara, o navio afundava num compartimento e não afundava totalmente, ficava ali navegando e era uma cena bizarra, imagine, cara, vários corpinhos pendurados ali, tudo, e afundando o negócio, eles ficam navegando, daí a galera falava assim, tinha essa tradição, falava, não, eu não volto lá. Ninguém queria voltar lá pra afundar o navio de vez, porque ele tinha essa coisa de essa maldição, tudo e tal. Então, cara, a história é fascinante. Eu, como vasculhei muitas coisas de pirata, falo fascinante assim nesse sentido de histórico, porque também, se for ver, é catastrófico, né, horripilante. Mas é aquela coisa curiosa que a gente gosta de saber esses detalhes, esses pormenores assim, que a gente conta pro pessoal. E claro que essa história que eu tenho por ali contar, eu conto aqui nos novos livros, eu imagino assim que com essas coisas de documentário, de filme, de série, vai dar pra abordar bastante bem isso daí. Sensacional, né? Que legal. Isso aí, infelizmente hoje não foi ao vivo, tivemos uns problemas tecnológicos até, de internet. Isso aí seria muito bom pra ter chat, mas joguem pergunta lá no direct, eu jogo com o Marcos. Claro, eu faço questão de responder. O Marcos responde, vai ser bem legal. E tem mais perguntas, né? Não, minha parte eu fechei aqui. Henrique? Não, nenhum. The Guy in the Chairs. Então, pra fechar, a pergunta que a gente fecha, não sei se você sabe, a gente tem uma página também geek, que é o Multiverso 55, a gente é muito legal, geek. faço questão de... Então, eu também tenho assim, lado geek. Você tem um filme assim que marcou tua vida, que não mudou
vida mudou a personalidade, uma série. É, aquela coisa, né? De volta, você meio até xarope de falar, né? Pô, Indiana Jones, né? 1, 2, 3, 4. E agora tá pra sair o 5º agora. Eles já acabaram de gravar, né, com o Harrison Ford, que até ele volta a enfrentar os nazistas, tudo certinho. Pô, então pra mim é emoção pura. Mas além disso daí também, né? O clássico Star Wars, que, cara... Pô, Star Wars pra mim, cara... E agora, ele tá assistindo agora esse que tá estreou, né? O livro do Boba Fett. E, pô, cada capítulo que sai, cara. Agora é quarta-feira, né? Já vai sair amanhã outro capítulo, tudo. E cada um tá bem legal. Acho muito legal essa parte geek. Aquele cara, o Kevin Feige, né? Que ele pegou, e também aquele Jon Favreau, que era do Ultimato lá, o Happy Hogan, né? Sim, É ele que tá coordenando muitas coisas do Star Wars, cara. E eu assisti o Mandaloriano, pô, sensacional, né? Então, eu gosto do Star Wars, mas eu gosto do Star Wars do modo antigo. Aquele novo, meio que os caras meio que se perderam na maionese. Tentaram lacrar de um jeito que saiu um pouco da mão, né? Tanto que são filmes não marcou, mas os primeiros ali, cara... Pô, o Nova Esperança, o Retorno de Jedi, o Império Contra-Ataca, cara, é de se emocionar, cara. E muda toda E fora também o negócio de Marvel, né? Que nem agora, a gente tava comentando até aqui antes. Pô, o que foi esse Homem-Aranha novo de volta pra casa? Cara, fazia tempo que eu não vi o cinema e ao delírio. Eu fiz questão de ir na estreia, porque eu sabia que se não fosse na estreia, os spoilers iam sair e a gente ia saber. Ia pegar de qualquer jeito. Eu falei, não, nem. E até eles conseguiram manter aquela coisa que não sabia se né, os outros Homem-Aranha iam aparecer ou não ali. Então, né, até dando spoiler, tá, negócio, mas hoje todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. E daí, cara, quando o cinema foi ao delírio, e não só, foi ao delírio com todos, quando aparecia um inimigo, a galera, uau! Quando chegou lá o Octopus, deu o Duende Verde, cada um. E cara, a hora que veio os Homem-Aranhas, eu achei sensacional, assim, a riqueza do diálogo, aquele fanservice que é. Exatamente. O diálogo entre eles, cara, que é sensacional, né, cara? Tipo assim, perfeito. cara, mandaram muito bem, como rolou uma sinergia gostosa, cara, eu ouso dizer que é um dos melhores filmes, que até bateu agora recordes de bilheteria. E não sai do cinema. Não, e não sai do cinema, e assim, a gente tá em época de pandemia, não é aquela coisa normal que nem sendo o Ultimato, claro, que é sensacional, que é o outro, tudo. Cara, o filme, tanto que você viu que a Sony falou, né, reúna os 3 de volta. Por favor, pode dar um quiser. jeito ali, ó, reúna os 3 de volta, que seja uma máquina de dinheiro, cara, né? Marcão, cara, não tinha jeito de ser o melhor estreia Que desse legal, podcast cara. com essa história, cara. Impressionante. Eu achei que a história seria isso aqui e foi isso aqui. História linda. Vocês viram que é uma coisa Muito assim, bonito. Claro que assim, até eu sei, pessoal, que eu falo pra caramba, falo, porque realmente a história é incrível. Mas é legal pro telespectador que tá nos assistindo, que eles vão ver, eles vão percebendo, vão ver que a história é tão complexa, cara, né? Tão cheia de pormenores, tudo aqui. Tem que dividir em 3, 4 partes. Não, você vê o negócio? Então isso que eu vendo assim, que quando eu fui fazer até essa série, dá pra quebrar, nossa, só a história, o arco do Zumiro é um, o arco do Zarolho é outro, o José Sancho, deu o arco do Edward, que conheceu o Zumiro. E o Edward tem, cara, esse cara é interessante esse inglês, porque a grande magia foi que um jovem aspirante a escritor foi conhecer o Zumiro. Ficou aquela coisa de falou, não, eu vou conhecer o cara. E uma coisa interessante, olha só, a pegada que o Edward, ele fica amigo do Zumiro, porque quando ele chega lá, o Zumiro até uma coisa que legal, uma coisa que eu não contei. O Zumiro só tinha 4 livros, porque o Henry Cavill, quando capturou o Zumiro lá e quando soltou ele deu 50 livros pro Zumiro não morrer de fome e pegou 4 livrinhos que tinha na biblioteca e falou, cara, você tem o que ler até o final dos seus dias. Então o Zumiro, ele ficava até assim, cara, eu fico lendo meus livros repetidamente. Ele tinha os livros lá. E quando ele encontra o Edward, ele fala pro Edward, você não tem nenhum livro de Shakespeare para me emprestar alguma coisa? E o Edward era amante de Shakespeare e andava com o volume completo de Shakespeare na mala. E ele fala, vou trazer um Shakespeare para você. E o Zumiro, meu Deus, é ali que foi a amizade deles. Ele entregou. E o Edward, ele era tão fanático pelo Shakespeare que dos 4 filhos que ele teve, 3 ele nomeou o Hamlet, a Ofélia e o Coriolano, que são personagens das obras de Shakespeare ali, o negócio. E olha que interessante, quando eles vão embora, ele pega todos os livros do Zumiro, o livro que ele fez escrever o Roteiro do Tesouro, e os outros livros ele dá pro Edward. E o Edward leva para casa. E claro que o livro do Roteiro do Tesouro se perdeu, mas eu fui agora em novembro para esse familiar, que é essa bisneta do cara que fez a última primeira expedição. Não é que eles tinham um dos livros que era do Pirata Zumiro ainda lá? Nossa, e de uma das páginas tem a assinatura do pirata com data de 1842. Cara, Deus, eu olho ali e falo, então dá pra ver o F.J, que é o Francis John, o nome dele. Eu falei, eu pegando na mão de um livro que era do Zumiro, cara, eu me emocionei demais e tal, tem cara. pandemia, né, cara? É um pai vendo o história do filho. Né? E você vê que a história é real, sabe? Coisas materiais da história. Então assim, eu imagino ainda assim, pessoal, quando nós lançarmos o livro que o Consul falou, Marcos, quando lançar na Inglaterra o livro, vai ser sensacional, porque os pesquisadores ingleses vão começar a levantar essa história. Existe, além do mapa do Zarolho, tem um roteiro do Zarolho que deve estar escondido em algum baú lá no Newcastle, lá, tem informações que vão surgir lá, tudo. Então, cara, a história, ela é viva, ela vai se desmembrando cada vez mais.
Então, Marcão, muito obrigado. Gente, compre esse livro. Ó, O livro tá na Livraria Curitiba. sensacional. A gente vai sortear esse livro aqui. Aham. Claro, a gente vai ler antes, mas a gente vai sortear esse livro. Vai ter uma dedicatória. Claro. E aproveitem ter esse livro agora, com dedicatória. Quando ele ficar famoso vai ser difícil achar. Quem quiser, né? E não vai demorar. Claro, não, o negócio agora vai crescer. Até eu falo, né? Mesma coisa, custa R$40. Claro, tem o frete que é R$10 que eu envio pelo correio. Mas eu faço com a dedicatória, tudo. E eu até fico brincando que agora, um dia desse, um amigo meu comprou um livro. Amigo não, um conhecido ali que me entrou em contato. Ele comprou o livro e ele falou: Marcos, isso aqui é que nem tem um disco do Jimi Hendrix, cara, assinado e tal. Daqui de 5 anos, eu falei, quando eu encontrar o tesouro, sabe aquela coisa do trato feito que o cara leva lá e fala: ó, livro assinado aqui pelo pesquisador. Pô, muito legal, cara. Mas ó, super agradeço essa oportunidade, pessoal, A gente que agradece. estar aqui no primeiro episódio do podcast. E com certeza, eu acho que ó, daqui uns 3 ou 4 meses, quando eu for lançar um novo livro, podemos combinar aqui, eu volto, conto mais um pouco dessa história, Simão, tudo certinho, pessoal. E fico agradecido de volta e eu me sinto honrado aí pela presença. muito obrigado, Márcio. Muito obrigado para quem assistiu. Para quem não assistiu, que vai assistir, obrigado também. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho, porque eu não confio no YouTube. Muito obrigado e boa noite para todos, bom dia, boa tarde. A hora que você escutar isso aí e assistir, vamos estar no podcast, no Spotify. Vamos colocar cortes no Instagram e vamos fazer um canal de cortes também. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Valeu, Até mais, moçada. Ó. Fechou, Henrique?